o sistema para que a live corra tranquilamente, tem internet de backup, tem microfone de qualidade, câmera também, mas eu só quero confirmar se vocês estão me escutando, me ouvindo bem, pessoal. Muito boa noite, estamos começando aqui a primeira aula da jornada de inteligência artificial, ou para os íntimos, jornada IA, beleza? Galera, a jornada IA, ela vai ser uma semana com 4 aulas, beleza? Você está aqui agora comigo assistindo a primeira aula de segunda-feira, começando às 7h30 da noite. Amanhã, terça-feira, também vai ter aula às 7h30 da noite, assim como quarta e quinta-feira, beleza? Então são 4 aulas, segunda, terça, quarta, quinta-feira, sempre às 7h30 da noite. Você está chegando aqui e você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de inteligência artificial. Se você tiver, tudo bem, vai ser ótimo para você também. Você vai aprender coisas aqui que você nunca viu. Mas se você não viu nada de inteligência artificial, só, sei lá, fez uma pergunta de vez em quando para o ChatGPT, mas nunca se aprofundou de verdade, fica à vontade, porque esse curso vai ser interessante, vai ser muito valoroso para todo mundo, independente da experiência aí com inteligência artificial, beleza? As aulas aqui, pessoal, da jornada de inteligência artificial, elas estão acontecendo aqui, ao vivo no YouTube, e elas vão sair do ar, beleza? Então você precisa acompanhar essa aula ao vivo, tá? Essa aula de manhã, de terça, de quarta e de quinta-feira, combinado? Vamos ficar aqui apenas ao vivo e depois a aula sai do ar. Na descrição desse vídeo, eu deixei aqui alguns links, tá? Então você está assistindo a gente pelo YouTube, né? Se você estiver no computador, você pode rolar um pouco a tela embaixo, que embaixo do vídeo tem a descrição, uns textinhos ali. E nesse textinho eu coloquei ali alguns links que vão ser importantes para você. Se você estiver assistindo do celular, também dá para ver a descrição. É só rolar a tela um pouco para baixo que você vai encontrar a descrição com diversos links importantes ali, combinado? Inclusive o segundo link da descrição é um link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, beleza? E é muito importante, caso você ainda não esteja, entra no nosso grupo do WhatsApp, tá? Por favor, dá uma olhada aqui no segundo link da descrição, porque nesse grupo do WhatsApp a gente manda ali algumas informações importantes. A gente manda os materiais da aula, manda lembretes, manda conteúdos extras, tá? Então quem entra no grupo do WhatsApp vai ter ali um conteúdo adicional para aprender ainda mais inteligência artificial e ser lembrado das aulas também, beleza? Dá uma olhada no segundo link que está na descrição desse vídeo. E, por fim, um lembrete importante: você que assiste às aulas aqui ao vivo comigo, você tem acesso a oportunidades especiais que só quem está ao vivo consegue acessar, beleza? Mas antes de mais nada, eu estou muito curioso para saber uma coisa. Aqui, pessoal, na hashtag, a gente tem um dos maiores canais que ensinam inteligência artificial aqui no YouTube, na América Latina inteira. Eu tenho certeza que muitos de vocês já acompanham a gente pelas aulas do YouTube. E tem muita gente também que está conhecendo a gente agora, tá? Tem gente que já assistiu muita aula minha e tem gente que está assistindo pela primeira vez. Então eu só queria confirmar uma coisa. Se você já conhece a gente de outros carnavais, se você já assistiu uma aula com a gente, já conhece a gente de antes, coloca aqui no chat a hashtag das antigas, beleza? E não, caso essa seja a sua primeira vez assistindo uma aula da hashtag, comenta aqui no chat um hashtag novato, só para eu saber se a maioria das pessoas aqui é hashtag novato ou hashtag das antigas, tá? Tô muito curioso para saber isso. E como que vai funcionar a dinâmica aqui, hein? Eu vou ficar ao vivo aqui te ensinando, focado em te ensinar, focado em passar o conhecimento, focado em testar as inteligências artificiais na prática contigo, tá? Eu não vou ter tempo de acompanhar o chat ao vivo ali, beleza? Então eu não vou conseguir olhar todas as mensagens que você manda. É por isso que eu não estou fazendo essa transmissão ao vivo. Tem aqui, junto comigo, uma pessoa que está ao mesmo tempo garantindo que a live está rodando bem e também está sempre olhando o que vocês mandam nos comentários, beleza? Está sempre lendo o que vocês mandam no chat. Essa pessoa é a Lari. Então, pessoal, eu já quero chamar a Lari para ela dar uma boa noite para vocês e também já emendar dizendo se a maioria de vocês é hashtag novato ou hashtag das antigas. E aí, Lari, dá o seu boa noite para essa galera. Boa noite, galera. Fred, o pessoal tá muito animado aqui no chat e o que eu pude acompanhar, parece que tem muita gente novata aqui com a gente. Muito novato, é mesmo? Muito Caramba! mesmo. Olha tem, só. Tem das antigas também, mas a maioria novata. Das antigas sempre tem, porque quem gosta, né? Não adianta. Assiste a aula, gosta, volta. Tem uma galera que é isso mesmo, tá? E pessoal,
Para quem é das antigas, que legal ter você aqui comigo mais uma vez. Muito bom saber que você já assistiu um conteúdo nosso, uma aula nossa e quis voltar. E para a galera novata, seja muito bem-vindo. É um prazer conhecer vocês. Principalmente para você que é novato, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. O meu nome é Fred. Eu sou o especialista de inteligência artificial aqui da Hashtag Treinamentos. A Hashtag é uma das maiores escolas de formação profissional do Brasil. A gente há muito tempo já ensina conteúdos relacionados a Excel, Power BI, programação, diversos outros assuntos e, claro, inteligência artificial. Nós já formamos mais de 140 mil alunos e temos mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e quase 2 milhões de inscritos aqui no YouTube, tá? Então a gente se trata ali de uma escola realmente muito robusta, a maior em termos de YouTube que você vai encontrar. Inclusive, caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal do YouTube, clica no botãozinho de se inscrever. Se você olhar embaixo do vídeo, você pode se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. E aí é legal porque você não apenas vai ter acesso mais rápido às aulas aqui da jornada de inteligência artificial, né, que tá rolando essa semana, como toda semana a gente lança conteúdo gratuito aqui no YouTube, beleza? Então, dá uma olhadinha, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube. É só rolar um pouquinho a página e tem um botãozinho ali para você se inscrever, beleza? Seja muito bem-vindo. Pessoal, deixa eu apresentar o cronograma do nosso curso, tá? Como eu já comentei contigo, a jornada de inteligência artificial vai ser dividida em 4 aulas, tá? Na primeira aula, na aula de hoje, eu vou te ensinar o que é inteligência artificial, como que ela está fazendo uma verdadeira revolução no mercado, na vida cotidiana das pessoas, e eu já vou te apresentar a inteligência artificial do Google, que é o Gemini. Na segunda aula, eu vou te apresentar o ChatGPT e eu vou te explicar como fazer qualquer coisa com inteligência artificial. Parece meio presunçoso da minha parte, mas é verdade. Você vai aprender como analisar dados, como gerar planilhas, gerar arquivos diferentes com inteligência artificial. Então, PowerPoint, mais o que? Word, PDF, criamos planilha, criamos até um dashboard, né, interativo que a gente podia clicar e os gráficos mudaram. Enfim, a gente fez bastante coisa na aula de ontem. Criação de documentos, ChatGPT e também análise de dados. E hoje o foco é a automação de tarefas, beleza? Na aula de amanhã, inclusive, é uma aula muito interessante. Você tem que assistir, cara, que é uma aula em que eu falo sobre aprendizado com inteligência artificial. Como que você pode estudar, pode aprender muito mais rápido utilizando a inteligência artificial, beleza? E no final da aula de hoje eu vou, inclusive, abrir especialmente a próxima turma do IA Impressionador, que é aquele treinamento completo que eu comentei contigo, beleza? Gente, 3 dicas muito importantes para você extrair o máximo dessa aula. Eu sempre falo no começo de toda a aula, mas é importante, porque essas 3 dicas são essenciais. Antes de mais nada, assista ao vivo. Nada pode garantir que essa aula vai ficar gravada, que nem as anteriores. E assistindo ao vivo você consegue ter uma interação comigo, consigo ver se você está entendendo, você consegue mandar suas dúvidas no chat. Ontem mesmo eu respondi um monte de dúvida. Então fica ao vivo comigo, beleza? Fica ao vivo aqui. 2. Faça o download gratuito do material. No link aqui que está na descrição, eu deixei um lugar para você baixar os materiais da aula, inclusive a apostila da aula de hoje, tá? Depois eu te mostro no passo a passo como funciona. E por fim, essa dica aqui é importantíssima: não pratique comigo, não pratique durante a aula. Por que eu falo isso? Porque apesar de você achar que você está saindo na frente ao praticar junto comigo, na verdade você está ficando atrás. Porque é normal você se empolgar com inteligência artificial, você está aprendendo que aplicar logo, mas enquanto você está aplicando junto comigo aqui, dando aula, você perde uma parte importante da explicação, beleza? Então, deixa para praticar depois, você tem a apostila, você vai ter a possibilidade de praticar depois. Aproveita esse momento aqui para você assistir às aulas, extrair o máximo da minha explicação, da minha aula, combinado? Enfim, deixa eu te mostrar agora exatamente como que funcionam os links aqui na descrição. Eu faço questão de sempre mostrar isso, de desenhar uma seta na tela para garantir que você vai conseguir encontrar os materiais. Olhando a descrição desse vídeo, tem alguns links, e um dos links está escrito assim, ó, para fazer o download do arquivo da aula. E tem um link, tá vendo? Você tá vendo esse link? É claro que você tá vendo. Tem uma seta vermelha gigante apontando para o link. Quando você clicar naquele link ali, você vai abrir uma pasta. E dentro dessa pasta, você vai clicar com o botão direito no arquivo que tem lá e vai pedir para baixar. Não é para você clicar 2 vezes e abrir no seu navegador, pedir para compartilhar, nada disso. Clica com o botão direito, seleciona a opção de baixar, e aí você vai baixar isso onde você estiver assistindo, no seu computador, no seu celular,
etc. Beleza? E por fim, pessoal, só relembrando para vocês o certificado de participação. A gente vai emitir certificado de participação para quem assistir todas as 4 aulas da jornada IA, tá? E como que vai funcionar? Como que eu sei que você assistiu as 4 aulas? Ora, em algum momento da aula eu vou liberar um código, que é o código que você vai colocar no link que está na descrição e você vai conseguir validar a presença na sua aula de hoje. Caso você valide a presença nas aulas 1, 2, 3 e 4, em todas as aulas, a gente vai emitir um certificado de participação, beleza? Mas você precisa assistir, né? Assistir e preencher, validar a aula, o código da aula, das 4 aulas, tá? Fred, eu assisti as aulas 1, 2 e 3. Eu consigo emitir o certificado das aulas 1, 2 e 3? Não. Você só vai conseguir emitir o certificado se assistir as 4 aulas, beleza? A gente não dá certificado por aula, é um certificado para o curso como um todo, e eu só vou emitir o certificado se você assistir as 4 aulas. Combinado? Não precisa se preocupar. Na hora que eu for dar o certificado, eu vou parar a aula, eu vou explicar para vocês o passo a passo, eu vou colocar aqui na tela o código, vou dar um tempo para vocês validarem a presença, tá bom? Não precisa se preocupar com relação a isso. Ufa! Dados os avisos, eu estou pronto para começar a terceira aula, em que você vai aprender como automatizar o seu trabalho, automatizar a sua vida com inteligência artificial. Você vai aprender a criar, por exemplo, robôs que vão trabalhar para você. Pode parecer uma loucura o que eu estou falando, mas é verdade. A gente vai hoje ver alguns robôs que vão facilitar a sua vida, beleza? Mas eu só quero saber se você vai ficar comigo até o final da aula, tá? Aquilo que eu sempre faço no começo de cada aula. Comenta aqui no chat, por favor, se você topa ficar comigo até o final. Só para eu saber se eu não vou ficar sozinho aqui. E caso você não fique, caso não tope, não tem problema, mas me avisa. Coloca no chat, Fred, ó, não vou ficar até o final, eu não topo, tá? Mas eu queria muito, muito mesmo que, principalmente na aula de hoje, vocês ficassem até o final. Porque automatizar, gente, automatizar o trabalho, automatizar as coisas do seu dia a dia, sua rotina, é um dos usos mais incríveis da inteligência artificial e é um dos usos que as pessoas menos fazem. Quando eu falo de inteligência artificial, o pessoal só fala de responder pergunta, mas não é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver partes do trabalho, do meu trabalho, do seu trabalho, do trabalho de todo mundo, que podem ser literalmente automatizadas, que você pode botar um robô para fazer para você, beleza? Então, pessoal, coloca aqui no chat, por favor, se vocês topam assistir a aula comigo até o final. Vocês já sabem como que funciona a dinâmica. Eu estou aqui focado em te ensinar a inteligência artificial, nas explicações. E quem está prestando atenção no chat enquanto eu faço isso é a Lari. A Lari, ela está sempre olhando as dúvidas que vocês mandam, vendo se vocês estão entendendo ou não. E assim, a gente forma uma dupla dinâmica aqui para botar esse lançamento, para botar essa aula para funcionar, certo? Então, galera, Lari, antes de mais nada, dá o seu boa noite pra galera e me diz aí, será que eles estão topando? Eu tô com medo de chegar ao final da aula e ficar sozinho. Eu não queria ficar sozinho hoje, Lari. Será que eles estão topando ficar comigo até o final? Então, aliás, boa noite, né, galera? Todo mundo aqui, Fred, ó, super animado. Nos comentários, eu tô de olho aqui, vendo tudo que vocês falam. Galera também tá muito motivada. Tô vendo vários comentários aqui que topam muito, que vão ficar até o final da aula. Muito bom, Lara, que bom. Eu não vou ficar sozinho. Tô aliviado. Vale muito a pena ficar comigo até o final da aula de hoje, beleza? Galera, olha o que eu vou fazer. Eu já vou abrir para vocês aqui a minha tela, em que a gente vai começar a falar do assunto da aula de hoje, tá? Vou abrir aqui a segunda tela. Opa, aqui, beleza? Agora foi. Agora sim. Pessoal, lembrando, o assunto que a gente vai trabalhar hoje é automação de tarefas com inteligência artificial. Eu quero mostrar para vocês rapidamente, eu não vou me aprofundar, tá? Mas eu vou mostrar para vocês rapidamente um recurso que existe no ChatGPT. Fred, por que você vai mostrar rapidamente? Porque ele tem uma grande desvantagem, apesar dele ser incrível, tá? Olha, eu cheguei aqui no ChatGPT, certo? E a gente tem aqui no canto esquerdo, tá? Se você abrir aqui no canto superior, tá? Ali em cima, você consegue ver um símbolozinho para você aumentar esse menu lateral aqui, ó. Você abre e diminui, tá vendo? Quando você abre o menu lateral, tem isso aqui chamado Explorar GPTs, certo? Explorar GPTs. Isso daqui é interessante porque permite que a gente use o que ele chama de GPT. O que é um GPT? Não confunde com chat GPT, tá, gente?
Tem o ChatGPT e tem os GPTs que funcionam dentro do ChatGPT. É confuso, eu sei, tá? Eles podiam ter arranjado um nome melhor para isso. Gente, os GPTs, eles são uma espécie de mini ChatGPTs que funcionam aqui dentro, tá? E qual que é a ideia? A ideia é que a gente tem aqui, dentro dos GPTs, né, mini inteligências artificiais que elas são focadas em realizar algumas tarefas específicas, tá? Então, você tem aqui inteligência artificial que ela serve para criar diagramas. Olha só, tá vendo? Essa aqui é uma inteligência artificial que serve, por exemplo, para criar diagramas. Tem inteligência artificial que serve para resumir textos, para criar slides. Enfim, são aqui pequenos modelos, né? Pequenos GPTs que conseguem realizar tarefas por você, tá? Os GPTs que existem prontos, eles são legais, mas o grande barato disso daqui é você ser capaz de criar os seus próprios GPTs, tá? Então, olha só, você vem aqui na parte de cima, tem essa opção de criar, tá vendo? Criar, olha lá, ó. Você clica em criar, e aí você pode criar um GPT para você. Isso daqui é legal, porque você vai criar uma mini inteligência artificial que vai executar tarefas para você. Da mesma forma que nós vimos ali GPTs que criam apresentações, que te ajudam com uma tarefa, com questões de matemática, etc. Você pode pensar um GPT que vai servir para trabalhar contigo. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui um GPT chamado Carol, da hashtag, tá? Tô abrindo aqui esse GPT chamado Carol, da hashtag. A Carol da hashtag, gente, ela é uma pessoa real, tá? Tem uma pessoa que se chama Carol, a Carolzinha aqui da hashtag. E o que ela faz aqui na hashtag? Ela faz um monte de coisa. E uma das coisas que ela faz, o que ela fazia, é tirar dúvidas dos alunos sobre alguns conteúdos nossos aqui. Então aqui dentro da hashtag a gente tem alguns cursos com com vários recursos, né? Desde suporte a dúvida, a poder assistir aula, baixar materiais. E a Carol, a Carolzinha, ela era a pessoa responsável por direcionar a galera que atende os nossos alunos. Mas ela não fazia só isso. A Carol, desde muito tempo, faz muito mais. Ela cuida de um monte de coisa aqui da hashtag, é uma pessoa muito importante. E nesse sentido, ela viu, caramba, olha só, de tudo que eu faço aqui na hashtag, eu perco muito tempo tirando dúvidas das pessoas aqui dentro para responder os alunos. Responder os alunos é algo essencial, só que eu perco muito tempo e muitas vezes eu perco tempo respondendo as mesmas perguntas, tá? E é aí que está a sacada dela. O que aconteceu? Como ela sempre respondia as mesmas dúvidas, ela pensou, cara, quais são as dúvidas que mais aparecem aqui, que as pessoas mais me perguntam? E ela criou um documentozinho com todas as perguntas que ela recebe e as respectivas respostas. Então, como que funciona o suporte à dúvida? Como que funciona para emitir a nota fiscal? Como que funciona para pegar o certificado do curso, entendeu? Ela criou um documento com todas as perguntas que ela costuma responder e as respostas. E aí ela criou um robô, um GPT, que aprendeu o conteúdo desse documento e continuou evoluindo a partir dali. Olha que incrível! Ela pegou ali, de todas as tarefas que ela tinha, a tarefa que era mais repetitiva, que ela gastava mais tempo, e era que ela gastava mais tempo respondendo as mesmas coisas, sabe? E aí ela ensinou uma inteligência artificial a responder as dúvidas por ela. Absurdo, né? Essa inteligência artificial é essa que vocês estão vendo aqui, a Carol da hashtag. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta, até tem umas perguntas sugeridas aqui, ó. Dentro do ChatGPT, eu posso vir e eu posso perguntar, eu posso conversar com a Carol. Posso falar assim, quais são os cursos de programação da hashtag? Tá? Quais são os cursos de programação da hashtag? E aí, pessoal, eu não estou perguntando para o ChatGPT, porque o ChatGPT, ele não tem obrigação nenhuma de saber essas informações que são internas da hashtag, entendeu? Mas eu estou perguntando para a Carol que sabe tudo sobre todos os cursos da hashtag, tá? Não para a Carol, mas para o robô da Carol. E olha só, ele já me respondeu aqui, e é legal que ele respondeu do jeitinho que a Carol responde. A Carol também treinou ele para isso, tá? Ele treinou esse robô para responder da mesma forma que a Carol responderia. A Carol, ela tem uma linguagem bem informal, bem direta. Fala assim, ó, opa, né? Usa muito emoji e assim por diante. Tá vendo? Então,
ela não apenas passou o conhecimento dela, mas ensinou esse robô a responder exatamente como ela. É uma aplicação muito interessante de inteligência artificial. Olha só uma outra aplicação interessante, tá? A gente tem aqui também alguns alunos que eles são do exterior. Alunos da Espanha, Colômbia, Equador, enfim. Alguns alunos que o idioma deles é espanhol. E vira e mexe, pessoal, o pessoal que atende os nossos alunos hispanohablantes, os nossos alunos que só falam espanhol, o pessoal perdia muito tempo, porque precisava traduzir o que eles perguntavam, aí ia no chat GPT e falava assim, ó, traduza do português para espanhol, 2 pontos, e a frase, né, quero tirar uma dúvida, tá vendo? Então olha só, o tempo todo ele tinha, os nossos atendentes, eles tinham que escrever esse prompt aqui para o chat GPT. Então, para facilitar a vida deles, foi criado esse outro robô aqui, o assistente espanhol português. Qual que é a sacada desse assistente aqui, gente? Ele é um assistente que você não precisa pedir para ele o tempo todo traduzir de um idioma para o outro. Basta você digitar uma frase em um idioma que ele automaticamente traduz para o outro. Então, por exemplo, se eu digitar uma frase em português, como por exemplo, como funciona o suporte a dúvidas dos cursos, tá? Se eu pergunto isso para o chat GPT, o que o chat GPT vai fazer? Ele vai responder essa pergunta, tá? E ele vai ver como é que funciona o suporte à dúvida do curso. E ele nem sabe como que funciona o suporte à dúvida dos cursos da hashtag. Ou seja, se eu pergunto isso para o chat GPT, ele vai responder qualquer coisa, tá? Agora, como eu estou perguntando para esse agente, né? Como eu estou perguntando para esse GPT, eu mando ali uma pergunta que obviamente está em português, tá? E ele já vai identificar que se trata de uma frase em português e vai traduzir para o espanhol, entendeu? Então a jogada aqui é justamente essa. A gente está poupando tempo nosso, porque toda vez que o nosso assistente tinha que passar esse comando, traduza daqui para lá, faça isso, faça aquilo, ele está perdendo tempo, entendeu? Olha lá, ele já traduziu para espanhol. Ele não respondeu, ele só traduziu para espanhol. Agora, se eu boto alguma coisa em espanhol, necessito 2 sandias, tá? Meu espanhol, gente, ele não é muito avançado, então eu botei uma dúvida bem de curso básico de espanhol. Ah lá, preciso de 2 melancias, é o tipo de frase clássica de curso básico de espanhol, né? Mas tá lá. O que eu quero te fazer é te mostrar o seguinte. Ele viu que essa frase estava em português, ele automaticamente traduziu para espanhol. Ele viu que estava em espanhol, automaticamente traduziu para português, tá? Então isso daqui, pessoal, é o GPT, ou seja, é a criação de agentes de inteligência artificial, robôs que vão responder às suas dúvidas. E você viu a utilidade disso daqui? Eu te mostrei 2 agentes que a gente pode utilizar aqui no nosso dia a dia em uma empresa que oferece treinamentos para as pessoas. Então a gente está traduzindo de um idioma para o outro e a gente tem um outro robô que responde às dúvidas dos alunos. E no seu dia a dia? E no seu trabalho? Você precisaria de um robô para fazer o quê? Então, por exemplo, imagina que no seu trabalho você precisa todo dia gerar um relatório com base em um arquivo. Então, por exemplo, você tem lá as vendas da empresa, aí você pega aquelas vendas, cria umas tabelas, faz umas contas e transforma isso em outra coisa. Sei lá, um relatório. Ah, hoje as vendas aumentaram, as vendas diminuíram, o produto mais vendido foi esse, a marca mais popular foi aquela. Então você pode criar um robô que receba esse arquivo e automaticamente transforma esse arquivo em uma análise. Você pode, tá? Você pode criar um robô que, por exemplo, te ajude a elaborar um contrato, né? Então, por exemplo, você é um advogado ou uma advogada que precisa elaborar contrato, ou elaborar termo, ou elaborar petição, qualquer documento que advogado elabora, tá? Aí, você todo dia precisa elaborar, por exemplo, essa petição, esse termo, esse contrato. Você já tem um modelo pronto ali, é só você preencher. Você pode simplesmente pegar as informações, mandar para esse robô, e esse robô vai pegar as informações e preencher o contrato e te devolver esse contrato já no formato Word ou no formato PDF, beleza? Então, pensa aí em uma atividade do seu dia a dia e como que um robô poderia te ajudar com isso, beleza? Pensa aí, tá? Só tem um problema, pessoal. Esse recurso que eu te mostrei, esse recurso maravilhoso,
ele só está disponível na versão paga do ChatGPT. Pois é, olha só. Eu aqui, ó, tô acessando com uma conta gratuita, tá? Se eu vier em explorar GPTs e eu tentar clicar em criar, ó, ele não deixa, tá vendo? Ele não deixa, tá? Ele não tá deixando porque tá na versão gratuita, beleza? Tá? Ele não tá deixando porque tá na versão gratuita. Agora, se eu vier aqui na versão paga, tá, ó, eu tenho aqui uma outra conta na versão paga. Deixa eu mostrar aqui. Cadê, ó, ChatGPT. Esse aqui é a versão gratuita. E agora eu vou mostrar a versão paga. Essa aqui, tá? Se eu vier na versão paga, ó, tá liberado o criar. Viu? Olha só, né? Então o ChatGPT, ele faz isso, poxa, é brincadeira o que ele faz. Ele mostra um recurso incrível. Ele permite, né? Ele mostra para todo mundo, olha que incrível isso daqui que eu faço, olha que maravilhoso, que recurso maravilhoso, né, pessoal? Legal. Mas se você quiser utilizar isso, você tem que pagar, tá? Então, isso é mais uma das desvantagens do ChatGPT. E muitos de vocês chegaram aqui achando que inteligência artificial era só ChatGPT. Não. Isso daqui é uma desvantagem do ChatGPT. Ele não permite criar agentes de IA na versão gratuita. Mas tem uma IA que permite criar agentes gratuitamente. Olha que legal. Eu estou falando, claro, do nosso querido Gemini. Beleza? Olha só. Você pode vir aqui no Gemini, tá? Gemini. Só que o Gemini, ele dá um outro nome. Tá vendo? O ChatGPT, ele chama os agentes de IA, agentes de inteligência artificial, de GPTs. O Gemini chama os agentes de GEMs, tá vendo? Ó? Ali, ó. Tá no canto esquerdo. Você abre aqui o menu lateral, tem os GEMs, tá vendo? GEMs. Esses são os agentes de inteligência artificial do Gemini, tá? Você clica lá e tem algumas opções prontas, beleza? Tem algumas opções prontas ali desses gems. E se você quiser, você pode vir aqui para criar um novo gem, tá bom? Então, o que eu quero te fazer? O que eu quero fazer a partir de agora? Eu quero te mostrar como utilizar esses gems do Gemini, tá? Para criar agentes de inteligência artificial. Isso funciona inclusive na versão gratuita, tá? Olha só, eu tô aqui, ó, com uma versão gratuita do Gemini, tá? Eu posso vir em Gems e novo Gem, tá vendo? New Gem. Aí a gente consegue criar um agente de inteligência artificial dentro do Gemini gratuitamente, tá? Então, pessoal, só quero saber se até agora vocês entenderam essa ideia, tipo assim, do que é um agente de IA. É como se fosse uma parte do ChatGPT, uma parte do Gemini que eu vou treinar para fazer as tarefas que eu preciso no meu dia a dia de trabalho, beleza? Comenta aqui se vocês entenderam isso, só para eu saber se vocês entenderam, e depois eu vou mostrar na prática como fazer isso daqui, beleza? Aliás, se vocês já tiverem sugestões de gems para mandar, coloca aí no chat também. Enquanto a Lari dá uma olhada se vocês entenderam, eu vou até abrir aqui rapidinho só para ver se vocês têm alguma sugestão interessante de gems ou GPTs para a gente criar. Lari, fala comigo. Até agora o pessoal entendeu? Eu só estou fazendo esse checkpoint para ver se vocês pegaram a ideia. Tudo certo até agora? Tudo certo, a galera tá comentando aqui que entenderam sim, que tá ficando tudo mais fácil, né, de compreender, as coisas estão ficando mais claras. Tô dando uma olhadinha aqui pra ver se a galera tá dando alguma sugestão, mas tem aquele delayzinho? É, tem um delayzinho, é porque eu tô falando e aí até a informação chegar até vocês demora um pouco. E aí ainda tem um tempo de vocês escutarem o que eu falei e escrever, tá? Então, mas pelo que eu tô vendo aqui, tá tudo certo. O pessoal já até falou petição de advogados, né? Ou seja, aquele exemplo que eu falei de pegar um conjunto de informações e transformar esse documento, agente de IA para ajuda no laboratório de química, criar cobrança de forecast, receituário de consultório, tem como traduzir no Gemini, sim, vou te mostrar, gems para corrigir provas, isso é muito, muito utilizado, tá? Aqui, ó, cardápio semanal. Cardápio semanal, parceiro de programação, ou seja, você criar um agente de inteligência artificial que vai te ajudar a programar, criar códigos, ou seja, vai ajudar a escrever os códigos e até mesmo para corrigir, tá? Então, assim, vocês estão dando várias opções de agente aqui, então já está dando para entender que vocês entenderam minimamente
qual é um conceito, beleza? Fizeram uma perguntinha aqui, ó. Pior que o comentário correu e... Tá. Enfim, mas eu lembro de cabeça. Tudo bem. Perguntaram aqui, Fred, vê se eu entendi direito. O agente de IA aprende o que a gente ensina. Isso. Mas a IA em si aprende também? Foi a pergunta que fizeram. Pode aprender. Então, sei lá, quando você for criar o seu GEM ou o seu GPT, o seu agente de IA, o que você compartilha ali com a ferramenta pode ser utilizado para aperfeiçoar o modelo, tá? Mas geralmente, galera, a gente usa esses agentes para as tarefas que são mais operacionais. Então, dificilmente você vai compartilhar algum dado muito sensível ali, beleza? Com os agentes de IA, isso não costuma ser uma questão aqui dentro do Gemini e do ChatGPT. Beleza? Perfeito. Muito bom. Então, vamos lá, vamos embora. Eu vou mostrar para vocês um exemplo sobre como criar os gems, tá? Lembrando, tá? Tô no Gemini, tá? Vim no Gemini. Aqui no menu lateral esquerdo, eu posso clicar e tem essa opção aqui, ó, Gems, tá? Gems. O meu tem um chamado criador de vídeos, que é um gem que eu criei. Mas se você nunca criou nenhum gem, não vai aparecer nada aqui, beleza? Mas vai aparecer pelo menos essa opção aqui de Gems. Você clica, vai abrir essa janela, tá? E nessa janela você vai selecionar a opção Novo Gem. Vou até excluir esse gem aqui que é antigo, tá? Vou criar um novo, beleza? Galera, eu vou pegar aqui um gem novo, tá? Olha só, quando você bota para criar gem, aparece essa configuração aqui, essa telinha, tá? E o que tem nessa telinha? Um nome que você vai dar para o seu agente de inteligência artificial, com a descrição do que ele faz e as instruções, beleza? Eu vou começar criando um gem bem facilzinho, só para vocês entenderem como que ele funciona. Eu vou fazer aqui um agente de tradução, pode ser? Então eu vou traduzir do português para o inglês. Vocês viram um que traduz do português para o espanhol, né? Agora eu vou traduzir do português para o inglês. O nome, tá? Aí você escolhe o nome que você quiser. Eu vou botar um nome que faça sentido, tá? Tradutor português inglês. Beleza? Esse é o nome, tradutor português-inglês. Você pode escolher o nome que você quiser, mas eu botei um nome específico aqui, tá? A descrição vai ser a seguinte. O que esse agente vai fazer? Digite um texto em inglês e será traduzido automaticamente para português e vice-versa. Essa descrição aqui, pessoal, é um textinho que vai aparecer quando o usuário abrir o seu agente. Então, tipo assim, é uma explicação mesmo, um passo a passo de como utilizar, tá? Mas a gente ainda não configurou o gem ainda, beleza? Eu vou fazer isso aqui agora. Vamos lá. Instruções, beleza? Nas instruções, eu vou realmente definir o que ele tem que fazer. Aí, é como se você estivesse falando, estivesse comunicando para esse gem, né, para esse agente, o que ele fala e o que ele faz. Combinado? Então vamos lá. Como que você explicaria para esse agente o que ele tem que fazer? Que quando ele receber um texto, ele tem que identificar se esse texto está em português ou em inglês. E se esse texto estiver em um idioma, ele manda para o outro. Vamos tentar transformar isso em um prompt, tá? Vamos lá. Seu trabalho será identificar o texto, o idioma do texto informado pelo usuário. Se o usuário informar um texto em português, traduza-o imediatamente para inglês. Se o usuário informar um texto em inglês, traduza-o para português. É importante que você não responda qualquer pergunta que o usuário faça. Você só irá traduzir. Beleza? Isso daqui é importante porque eu tenho medo de mandar assim, ó. Eu pegar esse agente e falar,
não sei, quantos ovos tem na geladeira? Eu queria que ele traduzisse isso para inglês. Mas aí a inteligência artificial pode pensar, pô, ele está me fazendo uma pergunta, vou responder, tá? Então aqui, ó, eu já coloquei isso bem claro, bem específico, ó. Eu não quero que você responda qualquer pergunta que eventualmente o usuário faça para você. Eu só quero que você traduza, beleza? O que eu gosto desse Gem, tá? É que assim que você termina as instruções, que você passa aqui, ó, sempre no canto esquerdo, tá? Nesse quadradinho vermelho, você pode testar isso no quadradinho aqui, ó, nesse quadradinho prévia, que eu estou circulando de laranja. Então, olha só, nessa parte que eu destaquei de vermelho, pessoal, você vai configurar o seu agente. Na parte que eu destaquei de laranja, você vai testar ele. Então, vamos testar. Eu vou escrever, the book is on the table. Será que ele vai identificar que isso daqui é inglês e traduzir para português? A princípio era isso que eu queria, tá? E aí você vê ali, ó, ele iniciando o processo de tradução e vamos ver se ele vai responder. Ah lá, ó, o livro está na mesa, beleza? É isso. Se eu mandar uma coisa em inglês, como por exemplo, quantos ovos há na geladeira? Tá? Quantos ovos há na geladeira? Vamos ver a resposta. Vamos ver se ele identifica que isso daqui está em português e traduz para inglês. E vamos ver se ele não responde a pergunta. Tá? Ele respondeu, ó, how many eggs are in the fridge? Tá? Então, ele traduziu. Beleza? Eu só não gostei de uma coisa, tá? Aqui, ó, quando eu estou testando, e isso que é legal de testar, tá? Ele está sempre traduzindo e ele está colocando uma frase a mais aqui, ó. Gostaria de traduzir mais uma frase? Gostaria de traduzir mais alguma frase? Eu não quero que ele faça isso, entendeu? O usuário, ele já sabe que esse agente aqui, ele serve para traduzir de português para inglês, de inglês para português. Ele não precisa ficar pedindo, tá? Vou até falar o seguinte, ó, tá? Por fim, não vou até falar o seguinte, é importante que você apenas traduza o texto. Não faça nenhuma pergunta e nem escreva nenhum texto além da tradução. Beleza? Vamos ver se funciona. Aí olha o que acontece. Eu escrevi isso daqui na instrução, tá? Eu vou escrever aqui em cima em descrição para ele atualizar, tá? Aí eu vou perguntar de novo. Quantos ovos há na geladeira? Beleza? Só para ver se ele vai responder corretamente. Se ele não responder corretamente, não tem problema. Eu vou salvar e eu vou ver isso daqui funcionando, beleza? Acho que eu deveria ter salvado, inclusive. Ó. Vamos lá, vou salvar, tá? Para garantir que as informações vão ser traduzidas. E tá lá, ó. O Gem, tradutor português-inglês, foi criado. Agora, pessoal, que esse Gem foi criado, ele saiu ali daquela parte de configuração, beleza? É como se eu tivesse aberto o Gemini mesmo, ó. Se eu abrir Gemini, a página inicial é bem parecida, tá vendo? Ó? Só que aqui é o tradutor português-inglês. Vamos lá. The book is on the table. E aí vamos ver se ele traduz automaticamente. Gente, esse daqui é um erro, é um uso muito simples, até bobinho, tá? Mas é bom para ser um primeiro exemplo para eu te mostrar a aplicação. Repara, depois que eu salvei, você viu que até funcionou, ó. Ele não está mais escrevendo aquela perguntinha a mais. Depois que eu salvei, ele aplicou essa configuração, beleza? Então pronto, está criado, ó, o nosso Gem, que é o tradutor de português em inglês. Sabe o que é o mais legal? Eu consigo compartilhar isso com qualquer pessoa. Esse tradutor português-inglês, eu posso vir aqui, ó, nessa barra lateral, tá vendo? Ó? Vai aparecer o tradutor português-inglês ali. Eu posso clicar nesses 3 pontinhos que aparecem do lado do nome dele e tem essa opção de compartilhar. Eu adoro isso daqui. Sabe por quê? Eu posso pegar esse agente que eu criei na minha conta do Gemini e compartilhar com qualquer pessoa, tá? Compartilhar com qualquer pessoa. Ele vai primeiro pedir aqui para conectar a sua conta, enfim, questão de privacidade, tá? E aí ele tá falando, ó, quem é que pode receber isso daqui, né? Vou botar qualquer pessoa com o link pode abrir esse Gem, tá? Eu vou copiar o link e vou abrir uma outra conta, tá? Lembrando, ó, tem aquela minha outra conta aqui e eu vou testar ele, tá? Ó, minha outra conta aqui.
eu consigo testar esse gen, tá? E ó, tô em outra conta, até a foto é diferente, ó, tá? Antes eu tava aqui nessa conta com a fotinha verde, agora eu tô aqui nessa conta com a foto com fundo rosa e tá lá. Eu posso utilizar o meu agente. Bem legal. Então eu acabei de te mostrar como que você pode criar um agente de inteligência artificial que vai realizar uma tarefa do seu trabalho e como você pode, inclusive, compartilhar com os outros. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir um favor, Lari. Eu vou mandar para você esse link, tá? E aí você manda pro pessoal aqui no chat, beleza? Eu vou mandar aqui. Fred, vê só se você consegue colocar esse microfone mais à frente. Opa, assim? Isso. Que tal? Maravilha. Lari, eu vou te mandar aqui, ó, o link desse agente. E aí eu peço que você mande pra galera, tá? Então, pessoal, o que eu acabei de pedir pra Lari? Em alguns instantes, ela vai colocar aqui no chat do YouTube mesmo, ela vai colocar um link. E nesse link, você vai conseguir acessar esse agente que eu criei. E o mais legal, você vai conseguir acessar esse agente e testar ele. Você vai ver na prática se quando você digita um texto em português, ele traduz para inglês. E se quando ele digita um texto em inglês, ele traduz para português, beleza? Então, é isso que eu acho interessante, tá, pessoal, da criação de agentes de IA. É algo que você pode fazer e não precisa ficar restrito só a você, não. Imagina no seu trabalho, por exemplo, voltando àquele exemplo dos advogados, né? Imagina que você cria um agente, um robozinho, que cria contratos para você, tá? E você trabalha no escritório. Todo mundo ali precisa criar contrato, criar termo, criar petição. Você cria esse robô para você e você compartilha isso com as outras pessoas. E as outras pessoas podem continuar usando o seu agente. Isso é interessante porque vai te colocar em evidência, tá? Caraca, olha só aquele advogado ali, aquela pessoa ali, ele criou um agente que está facilitando o trabalho de todo mundo. Ele não está só fazendo o trabalho dele, ele está se destacando. Eu acho que a inteligência artificial, ela tem esse potencial de ser uma alavanca na carreira de muita gente, tá? De verdade mesmo. Eu acho que é tanto interessante para quem não trabalha, para quem é aposentado, para qualquer coisa, mas também para quem trabalha. É um baita diferencial, tá? Um baita diferencial mesmo, tá? E, Lari, assim que você terminar, que você mandar... Mandou? Ah, maravilha. Então, olha só, a Lari, ela vai fixar aqui no chat o comentário, a mensagem que ela mandou, beleza? E aí, pessoal, você pode abrir essa mensagem, vou até fazer isso, tá? Ó, você pode abrir a mensagem, só vou tirar o som do YouTube, para não ter aquele problema no começo da aula. Olha lá, ó. Olha só, estamos aqui no YouTube e apareceu esse comentário fixado aqui, ó. Tá vendo? Foi a Lari que acabou de mandar isso daqui. Você clica nesse link, e você pode testar o agente de IA que eu acabei de criar, beleza? Fala comigo, Lari. A galera tá perguntando se é possível alimentar esse gene, né, por voz. Por voz, pessoal, eu confesso para vocês que até algumas semanas atrás, eu diria com convicção que não dá. Mas como as coisas atualizam o tempo todo, deixa eu ver aqui, tá, ó. Aham, instrução, não, olha só. Até esse momento, pessoal, a gente precisa realmente passar o texto digitado, beleza? Ó, não tem a opção do microfone aqui, beleza? E assim, com relação à inteligência artificial, eu sempre tomo esse cuidado, tá? Sempre que me perguntam, dá pra fazer tal coisa? Às vezes eu sei que dá, às vezes eu sei que não dá. Mas quando não dá, eu só dou uma conferida, porque às vezes de uma semana para outra o que não dava passa a dar, entendeu? Então, nesse momento ainda não é possível, mas é só você digitar. Ou então você chega no Gemini mesmo, ó, você chega aqui no Gemini e digita o seu comando. Olha só. Crie um agente de inteligência artificial que faça isso e aquilo outro. Aí você pega esse texto aqui e cola ali na criação do seu agente, tá? Tem que ter essa malandragem aqui. Beleza, Lari? Mais alguma dúvida? Beleza. Outra dúvida aqui que eu achei bem bacana, Fred. A galera quer saber se tem como fazer tipo um controle para saber, por exemplo, quem acessou ou quantas pessoas acessaram esse seu agente. Esse aqui não, tá? O Gemini não tem esse controle de quem fez o quê, beleza?
Mas existem outros agentes, inclusive um que eu vou mostrar para vocês hoje, que permite ter esse controle certinho. A gente vai criar um site nesse agente, você vai conseguir ver quantas pessoas entraram, quem entrou, qual foi o horário de pico, o que fizeram, etc, etc. Mas o Gemini, nesse momento, e eu reforço, nesse momento, não permite fazer isso. Se daqui a um mês eles atualizarem e permitirem, aí você acompanha a gente aqui no YouTube que eu atualizo vocês, beleza? Perfeito, Fred. A galera tá gostando muito. Tem algumas perguntas aqui mais relacionadas a isso que você acabou de explicar, né? De tipo, ai, Fred, tem como fazer isso, tem como fazer aquilo, tem como alimentar e fazer, por exemplo, um agente voltado para cálculo, tem como fazer um agente para gerenciamento de vendas. Então, exato. Acho que isso tudo você já explicou, né? Isso. É assim, pode pensar, pessoal, qualquer agente que pode facilitar o seu trabalho, qualquer agente que pode facilitar a sua vida. É possível fazer isso, é possível fazer aquilo. E aí, uma dica para a vida, beleza? Uma dica para a vida, assim, no seu uso de inteligência artificial, tá? Não pergunte para ninguém se uma inteligência artificial é capaz de fazer isso ou aquilo. Nunca mais você vai fazer isso. Sabe o que você vai fazer? Você vai perguntar para a inteligência artificial. Entendeu a mudança de paradigma? Olha só, ninguém melhor do que o Gemini para dizer o que o Gemini é capaz de fazer ou não. Tá entendendo? Então você tá me perguntando, caramba, eu consigo criar um agente que crie uma... Beleza, tenta. Chega lá no Gemini e fala, ó, quero que você crie uma planilha de acordo... E aí você vai explicando o que você quer. Quero que você responda dúvidas dos alunos. E aí você vai explicando. Tenta, agora não, porque você não está praticando comigo durante a aula, que eu sei que você não está praticando, tá? Mas depois, quando a aula acabar, amanhã, quando você estiver praticando, você tenta, chega aqui e tenta criar um agente que faça o seu serviço. E aí, entra aquele ponto que eu falei do teste, tá? Você tem aqui, ó, de um lado, a tela em que você configura o seu agente e de outro, a parte em que você testa ele. Sempre teste o seu agente, beleza? Tá bom? Agora uma coisa, pessoal. Eu quero criar com vocês um agente que ele aprenda um determinado conteúdo, tá? Porque eu acho que muitos dos agentes que vocês devem estar sugerindo agora no chat, eles passam por absorver uma parte importante do seu trabalho. Vamos voltar aqui no exemplo do advogado. Eu pedi um agente que ele crie contratos, entendeu? Tô criando um agente que vai criar contrato para mim. Tá. Mas você, advogado, que elabora esses documentos, você tem as boas práticas de elaboração de contrato. Você sabe como que o contrato tem que começar, como tem que terminar, etc, etc. Você tem exemplos de contrato na sua cabeça. Então, para passar essas instruções mais avançadas, às vezes faz sentido você passar arquivos. Eu vou te mostrar agora como que você pode passar arquivos para essa inteligência artificial praticar, tá? Ou seja, para ela absorver conhecimento, tá? Então, é literalmente isso que se chama, tá? Tá vendo aqui, ó, se você vier em agente, tem essa parte de conhecimento, tá vendo? Conhecimento. A gente vai ensinar um conteúdo para esse agente, certo? Olha só o que eu vou fazer aqui, pessoal. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar agora um agente de inteligência artificial para tirar todas as dúvidas sobre o curso de inteligência artificial. Olha que interessante. Fala comigo, Lara. Sem querer te interromper, eu posso deixar o link desse agente ainda fixado? Deixa mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou passar um outro para você testar, tá? Beleza. Olha só, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora como que você consegue ensinar algo. Porque até agora você instruiu, né? Vamos combinar? O que a gente fez no primeiro agente, a gente só instruiu ele. Ou seja, a gente falou, olha só, quando você receber uma frase em inglês, traduz para português. Quando você receber em português, você traduz para inglês. A gente instruiu. A gente não chegou lá e ensinou inglês para ele. Entendeu? Eu vou te mostrar agora um agente em que a gente passa uma base de conhecimento. Por exemplo, aquele agente lá da Carol, que você viu no começo da aula, ele estava respondendo as dúvidas de acordo com os processos da hashtag. Quanto tempo as dúvidas são respondidas, como que faz para emitir nota fiscal, entendeu? Isso tudo é coisa interna da hashtag que eu fui lá e eu ensinei para o agente, certo? Como que eu passo uma base de conhecimento? Como que eu ensino alguma coisa para a inteligência artificial? É o que eu vou te mostrar agora, beleza?
E o exemplo que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vira e mexe, as pessoas tiram dúvida comigo sobre o treinamento de inteligência artificial que a gente tem aqui dentro da hashtag, beleza? E aí o processo que eu faço é sempre o mesmo. Sempre que um aluno ele me pergunta uma dúvida, o curso ensina a fazer isso, ensina a fazer aquilo outro, ensina a fazer aquilo outro, eu vou e eu olho a ementa do curso, tá? Tem um documento, tá? Que eu vou te mostrar aqui, que ele tem a ementa do curso, tá? O curso se chama Inteligência Artificial Impressionador, e sempre que o aluno me pergunta assim, o curso ensina tal coisa, ensina ChatGPT, ensina Gemini, ensina aquilo, tem quantas aulas disso, quantas aulas daquilo, eu venho aqui na ementa, tá? Dou uma olhada, certo? Vejo tudo que tem na ementa e vejo, o aluno perguntou, poxa, tem aula sobre Copilot? Tem aqui, ó, aula sobre Copilot. Não, quero saber se tem aula sobre, sei lá, criação de macro com IA. Tem aqui, ó, aulas de criação de macro com IA, tá vendo? Então, eu não tiro nada da minha cabeça. Eu olho um documento que diz todas as aulas que tem no curso, certo? Se eu fosse treinar uma pessoa nova aqui na hashtag para atender os alunos, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia chegar para essa pessoa e falar, fulano, olha só, essa daqui é a ementa com todas as aulas do curso de inteligência artificial. Quando alguém te fizer alguma pergunta sobre o curso de inteligência artificial, olha a ementa, beleza? Eu vou fazer a mesma coisa com o Gem, tá? Eu vou vir aqui no Gemini, tá? Vou criar um novo Gem, ou seja, um novo agente de inteligência artificial. E esse novo agente vai ser um agente que vai tirar dúvidas dos alunos. Eu gosto de colocar esses agentes que vão interagir direto com outras pessoas, eu gosto de dar um nome. Então esse aqui vai ser o agente Thalia, tá? Thalia. Vou até botar Thalia, porque é uma IA. Thalia. Assim, pronto. Thalia. Não tem como, né? É um ótimo nome para uma inteligência artificial. E o que a Thalia vai fazer? A Thalia vai tirar dúvidas dos alunos sobre o curso de inteligência artificial. Impressionador, que é o nome dele, tá? Eu vou agora definir as instruções. Presta atenção nas instruções que eu vou passar. Eu vou falar, você é um agente que responde às dúvidas que os alunos te enviam. Você só deve responder dúvidas relacionadas à ementa do curso Inteligência Artificial Impressionador. Você não deve, botei em maiúsculo, não deve responder dúvidas sobre nenhum outro assunto. Se alguém chegar para Thalia e perguntar, vai chover amanhã, Thalia? O Gemini ele conseguiria responder isso. Mas eu não quero que a Thalia responda, entendeu? Não, a Thalia só vai responder dúvidas relacionadas à ementa do curso. Beleza, Fred. Mas como que eu vou fazer a Thalia entender o que tem na ementa? Como que eu pego esse documento aqui, ó, e eu ensino para uma pessoa? Se tivesse uma pessoa, um ser humano na empresa, o que a gente faria? A gente sentaria do lado dele, mostraria a ementa, esse ser humano ia ler e ia entender. Como que eu faço isso com uma inteligência artificial? Simples. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, a gente tem esse campo conhecimento. Tá vendo, ó? Conhecimento é justamente o que a gente vai passar aqui, tá? Você pode clicar aqui no sinalzinho de mais e você pode enviar um arquivo ou adicionar um arquivo do Google Drive, beleza? Então, por exemplo, se você tiver essa ementa baixada no seu computador, você pode enviar arquivos, tá? E aí vai abrir uma página, tá? Com os documentos. Aí você pega e envia esse documento para o computador. Se você quiser, você pode adicionar do seu Google Drive, tá? Adicionar do Google Drive, e inclusive já tem até a ementa aqui, beleza? Porque eu já abri no meu Google Drive, tá? Vou até pegar aqui, ó, ementa. Maravilha. Pronto. Então, eu enviei para esse agente todo o conhecimento sobre o curso, tá? E pronto. Eu passei aqui agora não apenas as instruções, mas eu também passei a base de conhecimento, tá? A base de conhecimento. Além disso, pessoal, você consegue colocar dentro do seu agente de inteligência artificial
aquelas ferramentas que são utilizadas no Gemini, tá? Lembra que eu mostrei para vocês na primeira aula? Deep Research para fazer pesquisas, Nano Banana, que serve para você criar imagem, Canva, que serve para você criar aquelas animações, tá? Você consegue habilitar essas ferramentas no agente. Então imagina só, você cria um agente que vai te ajudar a fazer animações. Então você é um professor, sei lá, qualquer pessoa que precisa explicar algo, e aí você cria um agente que você só fala assim, ó, não sei, circuito elétrico. Você não precisa explicar que você quer uma animação, que você quer isso. Não. Você só manda lá, circuito elétrico, e ele já gera para você. Ele vai gerar com esse efeito Canvas, beleza? Mas para essa ferramenta aqui, a gente não precisa de nada, tá? Ele só tem que entender o conhecimento e trabalhar pra gente, tá? Ó, eu vou pegar isso daqui, eu vou salvar, tá? Eu vou salvar e eu vou testar agora a Thalia, tá? É estranho falar Thalia, né? Mas enfim, Thalia. Ó, agora, gente, eu tô conversando com a Thalia, tá? E eu vou falar assim, ó, Thalia, tem aula de ChatGPT no curso? Olha que interessante. Se eu chego pro Gemini, não para Thalia, mas pro Gemini, e eu faço essa mesma pergunta, o Gemini não vai saber. Não vai saber o que curso é esse? Que curso? Qual curso? Agora, como eu treinei a Thalia, tá? Para isso, ela sabe que qualquer pergunta que eu faço para ela tá relacionada à ementa do curso Inteligência Artificial Impressionador. Beleza? Olha só. E ela tá falando, ó, olá, sou a sua assistente virtual Thalia. Fico feliz em confirmar que sim, o curso possui aulas. E olha só, ele tá falando tudo, tá? Ó, tem um módulo inteiro dedicado a ChatGPT em que te ensina fundamento, recursos de análise e criação, funcionalidade avançada, produtividade. Tem aplicação em outros módulos, estão na parte de automação, de criação de imagem, de logística e muito mais. Vamos fazer uma outra pergunta. Quantas aulas de ChatGPT, na verdade, quantas aulas tem no módulo de ChatGPT? Beleza? Quantas aulas tem no módulo de ChatGPT? Tá? Tô perguntando isso para Thalia. E mais uma vez, de que curso ela está falando? Só pode estar falando do curso de Inteligência Artificial Impressionador, porque a Thalia ela só serve para responder isso, beleza? E inclusive, dica importante para quando você estiver criando os seus agentes de inteligência artificial, galera, vocês vão fazer um agente para executar cada tarefa, tá? Os seus agentes de inteligência artificial, eles vão ser tão bons quanto eles forem específicos. No seu trabalho, você precisa criar documentos? Tá. Que tipo de documento? Contrato, termo, petição? Você vai criar um agente para criar contrato, um agente para criar termo, um agente para criar petição. Eu quero tirar dúvidas jurídicas. Posso tirar dúvidas jurídicas com um desses agentes? Não! Você cria um outro agente para tirar dúvida jurídica, para criar animação, para planejar a sua semana, para elaborar arquivos Word, para elaborar planilhas, para elaborar apresentação. Beleza? Um agente para fazer cada coisa, tá? E olha só, ele respondeu aqui que o módulo dedicado ao ChatGPT possui 26 aulas, tá? E se a gente vier aqui, ó, tem um módulo ChatGPT, tá? Que tem quantas aulas? Vamos ver? 26, beleza? Então, pessoal, é isso que eu tô falando. A gente passou uma base de conhecimento e ensinou para uma inteligência artificial. Qual é a base de conhecimento que você vai passar para o agente que você criar? Depende. Você quer criar um agente que cria algum tipo de documento? Por exemplo, cria uma planilha, cria uma apresentação? Muito simples. Passa para ele alguns exemplos, alguns arquivos de exemplo. Ó. Eu quero que você crie um contrato nesse modelo aqui. Ah, eu quero que você responda perguntas com base nesse arquivo. Entendeu? Ah, não, olha só. Eu sou um advogado, tô com um hiperfoco advogado hoje, mas vamos lá. Eu sou um advogado e eu vou mandar para esse agente uma planilha com todos os processos que eu tenho. Um aluno meu já fez isso. Todos os processos que o advogado tem, que já concluídos ou não, ele passou isso para a inteligência artificial, a inteligência artificial aprendeu todos os processos, e aí agora, sempre que ele quer tirar uma dúvida, poxa, qual foi o processo que o fulano foi o meu cliente? Qual foi o processo com aquele juiz que eu ganhei? Ele só pergunta para a inteligência artificial, beleza?
ele criou um agente que facilita o trabalho deles. Lari, vou fazer uma coisa. Eu posso pedir para você mandar para eles também esse agente? Vocês, pessoal, vão receber aí no chat, tá? No chat. E eu vou fazer a mesma coisa, ó. Como que eu vou compartilhar a Thalia? Cheguei lá da Thalia, 3 pontinhos, compartilhar. E na janela que abrir, eu vou mudar o modo de restrito para qualquer pessoa com link. Qualquer pessoa com link pode ser um leitor. Copiei o link e vou mandar para vocês, beleza? A Lari, ó, mandei Lari para você. A Lari vai compartilhar com vocês no YouTube. E eu quero que todos vocês, mais uma vez, abram o link que a Lari vai mandar e testem, tá? Não testa muito não, porque eu não quero vocês praticando durante a aula. Mas eu só quero que vocês vejam que funciona, beleza? É isso que eu acho mais incrível, pessoal. Eu aqui criei, em poucos segundos, 2 agentes que podem facilitar a minha vida. E no seu trabalho? Será que tem algum agente que pode fazer as coisas por você? Por que você não cria um agente para executar uma tarefa no seu trabalho? No começo, pessoal, treinar esse agente, criar o agente, você pode demorar um pouquinho. E às vezes você vai criar o agente e ele não responde exatamente certo no começo. Você tem que ir lá na configuração, mexer uma coisinha, mexer outra. Mas eu te garanto que esse tempo que você vai gastar no começo para melhorar ele, para aperfeiçoar, vai ser um tempo. E depois o tempo que você vai economizar com esse agente funcionando vai ser, sei lá, 10 vezes o tempo. Vale a pena você investir um tempinho criando o agente, configurando o agente, deixando ele redondinho para depois ele trabalhar por você. Lari, conseguiu colocar para eles ali? Então, pessoal... Coloquei e tá no fixado. A Lari colocou no link fixado. Vou mostrar para vocês mais uma vez, ó. Vou abrir aqui no YouTube, tá? Vou abrir. Até o nome assim, link Thalia. Bem redondinho, maravilha, para depois ele trabalhar. A Lari colocou aqui no Lari, canto superior colocar para eles ali. O áudio do YouTube tá então, pessoal, perdão. Opa. Agora sim, desculpa. Olha só. A Lari colocou aqui no canto, ó. Tá vendo? Link Thalia. Tá nesse comentário aqui em cima, que tá meio mais escuro. Você clica aqui, tá? Você clica aqui, tem o link, clica no link e vai abrir o agente. Foi engraçado porque quando eu abri o YouTube, pessoal, a primeira coisa que apareceu aqui foi alguém falando de WhatsApp. Aqui, ó. Aqui, achei, ó. Foi eu abrir o YouTube e apareceu o Joab Augusto falando. E no WhatsApp, né? E deve ter muitas outras pessoas perguntando, cara, muito legal, Fred, você criou um agente que responde dúvidas, um agente que faz isso, faz aquilo, excelente. Mas eu queria, Fred, que esse agente respondesse dúvidas no WhatsApp, executasse tarefas no WhatsApp. Eu consigo fazer isso? Consegue, mas não com Gemini. Você tem que utilizar uma outra inteligência artificial que vai permitir que você crie agentes que funcionam dentro do WhatsApp, tá? E não é só dentro do WhatsApp. Dentro de Gmail. Então, sim, você pode meio que botar uma inteligência artificial para responder todos os e-mails que você recebe. Olha que maneiro. Funciona dentro do Telegram, funciona dentro de qualquer aplicativo aí de comunicação, tá? E você consegue, inclusive, integrar com outras ferramentas. Integra com Excel, com Google Planilhas. No finalzinho da aula, daqui a alguns minutos, eu vou te mostrar, por alto, como que utiliza essa inteligência artificial. Ela se chama N8N. E como eu sabia que vocês iam ficar interessados no WhatsApp, sabe o que eu fiz? Eu trouxe para vocês um exemplo real, tá? De funcionamento de um agente que foi criado, tá? E ele serve para responder e-mails e serve para responder WhatsApp. Imagina só, hein? Você, independente da sua profissão, você tem que responder cliente, né? Você tem que dar satisfação para cliente, fazer um monte de coisa com o cliente. Imagina se você, de repente, pode parar de fazer isso. Você bota um robô para responder. E você sabe, não é um robô qualquer, é uma inteligência artificial. É como se fosse a pessoa mais inteligente do mundo respondendo as mensagens no WhatsApp para você. Você sabe que ela não vai fazer besteira, beleza? Segura aí mais alguns minutinhos que eu já mostro para você. E aí, é importante ressaltar também, tá, pessoal? Eu te mostrei os GPTs e os Gems, do ChatGPT e do Gemini. Eu te expliquei o que o ChatGPT, como que se cria agente no ChatGPT e por que tem uma desvantagem, só funciona na versão paga. Eu te mostrei como que funciona no Gemini, na versão gratuita, então tem uma vantagem sobre o ChatGPT.
Eu acabei de te falar que existe uma terceira inteligência artificial que tem uma vantagem sobre os dois, sobre o Gemini e sobre o ChatGPT. Tem um monte de ferramenta de inteligência artificial por aí, gente. Não é só ChatGPT, não é só Gemini. Na aula de hoje eu vou te mostrar mais duas. Tem mais um monte aí. Se você ficar, sei lá, se você pegar para aprender todas as inteligências artificiais, tu vai gastar um tempão, tá? E além disso, se você simplesmente chegar que nem um louco, abrir a inteligência artificial e sair usando, você também não vai aprender da melhor forma, tá? Então o que eu quero te dizer é o seguinte: aprender inteligência artificial é muito mais desafiador se você não tem uma ajuda ali, uma supervisão, um braço amigo. E até por isso que no final da aula eu vou trazer uma oportunidade de vocês fazerem parte de um programa incrível que vai dar todo o caminho das pedras. Te ensinar não apenas as principais ferramentas, mas qual é melhor, qual é pior, qual é melhor para essa situação e qual é melhor para aquela situação. Mas ainda nessa aula eu quero te mostrar outros agentes de inteligência artificial que vão literalmente trabalhar por você, beleza? Lari, antes de mais nada, só quero saber o seguinte: tudo certo até agora, galera? Vocês estão entendendo? Estão gostando? E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Caso esteja tudo certo, eu vou seguir mostrando um agente que é realmente impressionante. Mas fala comigo, Lari, alguma dúvida? Sim, na verdade, só para te confirmar, né, galera, tá entendendo muito bem, sim. Estão gostando muito, ficaram aqui super impressionados com esse agente. E uma das dúvidas que eu vi durante a explicação é que a galera quer saber, por exemplo, Fred, esse agente, eu consigo criar também na versão gratuita ou somente na versão paga? Pessoal, isso tudo aqui funciona na versão gratuita, tá? Esses agentes aqui eu criei todos com... Eu tô usando a versão paga porque eu preciso, porque eu sou professor e tal. Mas se você chegar aqui na versão gratuita, ó, do Gemini, tá? Ó, essa conta aqui tá na versão gratuita, certo? Ó, versão gratuita, tanto que aparece aqui, faça upgrade para a versão Plus. Se você chegar aqui em Gems, você consegue selecionar a opção de novo gem. Aqui, ó, novo gem. E aí você cria um agente na versão gratuita, tá? Ó, você cria ali o seu agente na versão gratuita. Eu só tenho que conectar minha conta, mas enfim. A grande vantagem do Gemini é essa. Ela permite que você crie os seus agentes na versão gratuita, beleza? Só vir em novo gem, ó. Vem aqui embaixo, ó. Novo gem, tá? Novo gem. E aparece aquela mesma telinha. Pelo menos no meu computador, pessoal, quando eu clico aqui em cima de New Gem, tá? Aparece um outro recurso lá, mas não, faz o seguinte, vem aqui, desce um pouquinho e vem em Novo Gem, beleza? Isso daqui na versão gratuita. Fala comigo. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, sim. A galera quer saber também se por acaso tem limite de perguntas, no caso da versão gratuita. Legal. A princípio, não existe limite de perguntas para os gems, beleza? Por que eu falo a princípio, pessoal? Porque isso é um negócio que pode mudar, tá? Mas eu posso te dizer que desde que implementaram esse negócio de gems, de agentes de inteligência artificial no Gemini, eu nunca vi limite de mensagens não, tá? Nem na versão gratuita e, obviamente, também não na versão paga, beleza? Tranquilo, Lari? Mais alguma dúvida? Tranquilo, Fred. Pode seguir. Muito bom. Então... As dúvidas são mais parecidas com isso e agora a galera tá mandando aquelas típicas, né? Posso fazer agente disso? Posso fazer Pode. agente daquilo? Galera, vocês podem fazer agente de qualquer coisa. Minha sugestão é, tenta. Vem aqui em novo gem e testa. Eu queria um gem que fizesse isso. Descreve aqui, passa a base de conhecimento e vê se funciona. Provavelmente vai funcionar. E uma coisa também que eles podem fazer, né, Fred, pra não praticar junto com você. Claro, não. É ir anotando essas ideias que vocês vão tendo durante a aula, no bloco de notas, e aí depois, quando vocês forem praticar, vocês veem o que é possível, o que não é. Durante a aula vai surgindo muita ideia, muito boa a dica da Lari, hein? A Lari é excelente. Vocês vão anotando tudo, tá? Já que vocês não estão praticando comigo, eu tenho certeza que vocês não estão praticando, depois vocês vão pegar tudo que vocês anotaram e tentem implementar na inteligência artificial, beleza? Pra não esquecer, que é importante. Não esqueçam, tá? Agora, gente... Eu já anotei aqui. Já anotou? Você deu uma boa ideia durante essa aula aqui. Eu falei, ih, rapaz. Muito bom. Galera, seguinte, agora eu vou mostrar pra vocês uma inteligência artificial que eu adoro. Ela se chama Gama. Deixa eu abrir uma outra guia aqui, ó, que não tá logada. Olha só, você vem no navegador, tá? E se pesquisa por Gama, com 2 M's, combinado? 2 M's.
O primeiro site que vai aparecer é esse daqui, gama.app, beleza? No gama.app vai aparecer a telinha inicial dele e você vai vir aqui em cima em registre-se gratuitamente. Sim, é mais uma inteligência artificial que você pode utilizar gratuitamente. É um foco que eu estou dando nessa aula. Como eu sei que nem todo mundo aqui vai querer gastar dinheiro com inteligência artificial nesse momento, e eu reforço, não vale a pena você gastar dinheiro com ferramenta de IA nesse começo, tá? Você vai lá em cima em registre-se gratuitamente, tá? E aí, pessoal, você pode criar sua conta, seu login, seu e-mail, seu login, que é o e-mail e a senha, e você pode se conectar com o Google. Enfim, você pode criar sua conta aqui. Uma vez que você criou a sua conta, você vai ver essa tela aqui, tá? E essa tela, pessoal, ela tem algumas apresentações que eu criei com inteligência artificial, tá? Quando você criar a sua conta, você não está fazendo isso agora, que você não está praticando junto comigo, mas quando você criar a sua conta, obviamente isso daqui vai estar tudo vazio, tá? Não vai ter nada disso aqui, porque vocês vão ter acabado de criar a sua conta, beleza? Mas o que eu quero é que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês venham aqui em cima em criar novo, tá vendo? Quero que vocês venham em criar novo, tá? Chegou em criar novo, vocês vão criar uma apresentação de slide, gente. Olha que incrível. A partir de uma frase. Olha que loucura. A partir de uma frase, vocês vão criar uma apresentação de slides inteira. Como que vocês vão vir? Vocês vão selecionar essa opção aqui, chamada gerar, tá? Gerar. E aqui, pessoal, nessa caixinha que aparece no meio da tela, vocês vão digitar o assunto que vocês querem criar a apresentação. Então eu quero falar sobre o sistema solar, tá? Sistema solar. Eu quero uma apresentação de slides sobre o sistema solar. Pode pensar um assunto que você usa aí, tá? Um assunto que você precisa no seu dia a dia. Ah, eu preciso criar uma apresentação sobre as vendas da empresa. Preciso criar uma apresentação sobre primeiros socorros. Preciso criar uma apresentação sobre como vender melhor. Qualquer assunto que você precise apresentar para alguém, tá? Você vai digitar aqui, sistema solar. Beleza? E você vai selecionar essa opção chamada gerar contorno. Olha que interessante. Em gerar contorno, pessoal, o Gama, esse agente de inteligência artificial, ele vai dizer o que vai ter em cada slide. Então ele vai falar assim, ó, no primeiro slide vai ter isso, no segundo slide vai ter aquilo, no terceiro slide vai ter aquilo outro. Ah lá, ó. O primeiro slide é a capa, né? Então ele só está falando sistema solar, uma viagem pelo nosso universo. Depois vai ter um slide falando sobre o Sol, um slide falando sobre planetas rochosos, né? Gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, imagem comparativa dos planetas rochosos, gigantes de gelo, enfim, tá falando tudo que tem nos slides. Cada slide ele tá explicando. A inteligência artificial tá falando assim, olha só, se você me pedisse para criar uma apresentação sobre o sistema solar, é isso aqui que eu ia falar em cada slide. E ele tá dizendo. Você pode concordar com isso e você pode querer mudar uma coisa ou outra. Se você quiser mudar, ó, você pode selecionar aqui dentro e digitar. Ó, vou digitar ali, ó, tá vendo? Tô digitando. Eu posso editar, posso apagar, eu posso definir como eu quero a apresentação de slides. Eu não preciso ficar dependente da inteligência artificial. Não é que eu vou falar, cria uma apresentação aí e eu fico dependente do que a inteligência artificial definir para mim. Não, nós não somos escravos da IA. A gente usa a inteligência artificial como uma ferramenta nossa, beleza? Mas imagina que você esteja satisfeito com o resultado. Você desce mais um pouquinho e você pode definir um visual para sua apresentação, tá? Ó, você pode vir ver mais e tem vários tipos de slide, tá? Tem, olha só, isso aqui tudo, gente, é design, tá? Isso aqui tudo é design, tá? Olha só, quanta opção diferente de cor para o slide. Você pode botar uma coisa, um tom mais vivo, um tom mais escuro, tá vendo? Olha só, isso tudo aqui, gente, é o tom, né? O design que vai ser aplicado nesses slides, tá? Como é sistema solar, remete ao espaço sideral, que é uma coisa escura, né? Eu vou pegar aqui um slide com um tema escuro, beleza? Aqui, ó. Vou pegar talvez esse? Não sei. Vou pegar o quê? Um com um tema bem escuro aqui. Acho que esse aqui tá bom, tá? Gostei desse daqui. Um tema escuro e vermelho ou escuro e roxo? Acho que escuro e roxo combina mais. Beleza, vai ser isso. Escuro e roxo. Tá no nosso tema, né? É, nosso tema. Escuro e roxo.
E depois você pode até definir os tipos de imagem que ele vai criar. Se vai ser uma imagem realista, se vai ser ilustrações, imagens abstratas, etc. Eu vou selecionar foto. Agora eu quero que você preste muita atenção para tudo que você está fazendo, porque você vai ver na sua frente uma inteligência artificial criando uma apresentação de slides na sua frente. Eu vou estar com as mãos fora do teclado. Vou estar com as duas mãos ao alto. E você vai ver que mesmo com as duas mãos ao alto, ele vai fazendo a apresentação sozinho. Combinado? Ó, eu já defini o tema, já defini o contorno, já selecionei o design. Eu vou clicar agora em gerar, tá? Gerar. Cliquei em gerar e eu vou apertar isso daqui. E em 3, 2, 1, ele vai começar a criar, beleza? 3, 2, 1 e gerar. Levantei a mão. Levantei a mão. Ele vai começar a pensar um pouquinho e olha que incrível, olha isso daqui. Ele está criando um slide e escrevendo o texto do slide. Mãos ao alto, hein? Aí, segundo slide, olha lá, ó, escrevendo os textos, botando um design diferente. Enquanto isso, ele também está criando as imagens. Cara, olha que incrível isso daqui. Ele pensa no design, tá? Todo o design ele está conversando, colocando os símbolos, fazendo comparação de planetas rochosos. Olha que legal. Júpiter e Saturno, planetas gasosos. Olha que interessante, gigantes de gelo, Urano e Netuno. E eu com a mão alto, mãos ao alto aqui, hein? Mãos ao alto, não estou mexendo em nada. É literalmente a inteligência artificial trabalhando por mim. E sabe o que é mais incrível? Essa inteligência artificial, em 10 segundos, vai criar uma apresentação de slides mais completa e mais bonita do que eu faria manualmente em, sei lá, horas. Vamos voltar e ver o resultado? Olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha lá. Sistema solar. Uma viagem pelo nosso universo próximo, tá? As imagens bonitinhas, tudo mais. E olha lá. Primeiro slide. Sol. A estrela que ilumina tudo. E as informações sobre o Sol, né? 1 milhão de vezes maior que a Terra. Que isso, gente? 4,6 bilhões de anos de idade. 8 minutos de viagem da luz. Uma loucura, tá? É o tempo que a luz leva para chegar. Planetas rochosos, tá vendo? E aí, um comparativo dos planetas rochosos. Olha que legal. Olha que bonito esses slides, gente, tá? Eu tô falando, eu demoraria muito mais tempo para criar uma apresentação de slides e ela ficaria muito mais feia que isso, tá? Pronto. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. E sabe o que é mais legal? Essa apresentação de slides, eu posso editar como eu quiser. Eu posso chegar aqui, ó, escrever texto, posso apagar texto, eu posso pegar a imagem e excluir, posso pedir para ele gerar uma outra imagem. E o mais legal, eu posso pegar essa apresentação e eu posso compartilhar. Eu posso vir aqui em cima, em compartilhar, tá? Compartilhar. E eu posso tanto pegar um link, tá? Copiar o link e mandar para alguém. Então, por exemplo, ó, vou pegar o link, abrir aqui na internet e a pessoa consegue acessar essa apresentação. Olha que incrível, gente, tá? Lari, você manda esse link para eles também? Manda pra mim aí que eu coloco aqui no chat. Mandei aqui no chat, pessoal, um link para vocês acessarem essa apresentação que eu acabei de criar. É incrível, beleza? Tá? É incrível. Além disso, além de eu compartilhar um link, tá? Além de eu mandar um link que a pessoa pode acessar online, eu posso vir aqui em exportar. Tá vendo? Exportar. Ó, exportar. E aí eu posso exportar para PDF, para PowerPoint, slides do Google, como imagem. Eu vou exportar para PDF e para PowerPoint. A Lari já colocou ali no link fixado do chat um link para você acessar essa apresentação online, gente. É realmente incrível. Ó, tô baixando aqui no meu computador, certo? Baixei a apresentação em PDF e baixei a apresentação em PowerPoint. Vou abrir as duas só para você ver, tá? Aqui, ó, apresentação em PDF. Prontinha para você simplesmente jogar na apresentação, né? Jogar na tela e apresentar na sua empresa, para os seus alunos, na sua casa, para o que for. Beleza? E também tem uma apresentação aqui em PowerPoint. Sabe qual é o legal do PowerPoint? Você consegue editar do jeito que você quiser. Olha como que vem bonito aqui para o PowerPoint. Ó. Tô num PowerPoint aberto e você tá vendo essa apresentação. Beleza? Olha que incrível, gente. Tá? E para vocês verem que não é sorte, eu vou vir aqui e eu vou pedir para ele criar mais uma apresentação. Tá? Ó, vou criar novo e eu vou pegar uma apresentação que eu acho útil.
tá? Uma apresentação sobre primeiros socorros para iniciantes, certo? Primeiros socorros para iniciantes. Eu não sei se você concorda, mas eu sou da opinião que todo mundo deveria saber primeiros socorros. Todo mundo. Mas enfim, se você quiser ensinar para alguém o que é primeiros socorros, ou até se você é uma pessoa visual, você ao invés de aprender com textos, você gosta de aprender com apresentações de slide, fala o seguinte: não, quero aprender primeiros socorros, vou chegar lá e pedir para o Gama criar uma apresentação de slides para eu aprender sobre primeiros socorros. Ele gerou o contorno, eu vou gerar aqui, vou pegar aqui um visual, ó. Agora eu vou pegar um visual leve, tá vendo, ó? Um visual mais leve, tipo, não sei, uma corzinha, talvez uma corzinha azul, ó. Essa corzinha azul aqui, beleza? E eu vou criar. Agora, ao invés de ser foto, eu vou botar imagens do estilo ilustração. E para vocês verem que eu não tô mentindo, olha o que eu vou fazer. Eu vou gerar a imagem, eu vou apertar o botão de gerar e eu vou até sair, eu vou levantar da mesa, eu vou deixar a inteligência artificial trabalhar para mim, ó. 3, 2, 1, eu vou clicar em gerar e ó, pronto. Vou deixar gerando e eu vou trabalhar. Vou pegar uma água, vou levantar, tá vendo? Vou levantar. Enquanto eu tô levantando, deixa a inteligência artificial trabalhar para mim, ó. Olha lá, tá trabalhando para mim, ó. Tô aqui bebendo água, tô aqui, ó. Inteligência artificial trabalhando para mim, mexendo nos quadros, brincando com a logo da hashtag. Olha que maravilha, galera. Posso fazer qualquer coisa enquanto a inteligência artificial está trabalhando para mim. Inclusive, eu posso até mesmo trabalhar em outras tarefas que são mais estratégicas, né? Esse é o grande segredo da inteligência artificial. Você deixa um agente de inteligência artificial, você deixa um robô trabalhando para você, fazendo as tarefas operacionais, repetitivas, chatas, e você faz as tarefas que são estratégicas, beleza? Enquanto eu fui lá, dei uma volta, bebi uma água, bati um papo com vocês, ó. Olha lá, tá trabalhando para mim. Deixa ele trabalhar. Terminou? Opa, maravilha, tá pronta a minha apresentação, tá? Que eu suei muito para criar essa apresentação. E vamos ver como é que ficou? Olha que lindo. Primeiros socorros para iniciantes, salvando vidas com simplicidade, né? Eu tinha pedido imagens no estilo de ilustração. Olha que legal. Por que aprender primeiros socorros, né? Segurança em primeiro lugar, você tem que avaliar o local, proteger-se primeiro, usar proteção adequada. Tá falando sobre avaliação inicial da vítima. Tem um acidente, como que eu faço para avaliar a vítima? Checar pulso, verificar a consciência, ver respiração, posicionar. Você tem que ver, ó, parada cardiorrespiratória e RCP. O que você tem que fazer? Primeiro de tudo, liga para o SAMU. Depois, compressão torácica. Qual é o ritmo certo de você fazer essa compressão, essa massagem cardíaca? Em caso comum, em caso de engasgo, o que você faz? Em caso de hemorragia, o que você faz? Em caso de queimadura, o que você faz? Convulsões e desmaio, o que você faz? Enfim, tá toda a apresentação lá, prontinho. Seja um herói no dia a dia. E mais uma vez, eu posso pegar essa apresentação, eu posso compartilhar o link dela, eu posso exportar para PowerPoint, eu posso exportar para PDF. Cara, me diz isso, me diz uma coisa. Não é possível que só eu ache isso daqui realmente impressionante. É um agente de inteligência artificial que estava criando apresentações para mim. E sabe qual é o mais legal? Isso tudo eu fiz na versão gratuita do Gama, beleza? O Gama, pessoal, essa ferramenta de criação de slides, tá? Ela dá uma quantidade de créditos, se eu não me engano é 400 créditos inicial. Quando você fizer o seu cadastro, você vai ter 400 créditos, se eu não me engano. E depois ele vai dando 100 créditos, eu acho que por mês ou por semana. Mas enfim, olha só, eu já criei esse monte de apresentação aqui com Gama, tá? Isso aqui tudo eu criei com Gama e eu ainda tenho 270 créditos, beleza? Então, tem muito crédito para você utilizar, tá? E caso você use muito, caraca, você faz muita apresentação, faz slide o tempo todo, aí sim você cogita pegar a versão paga dele, tá? Porque na versão paga você tem uma quantidade de créditos maior, obviamente. Mas, sinceramente, eu uso muito Gama. Inclusive, eu sou professor de inteligência artificial, então eu tenho que usar muito Gama mesmo, tá? E eu nunca precisei pegar a versão paga dele. O que você achou do Gama? Fala comigo. Coloca aqui no chat. Você entendeu? Isso daqui, pessoal, você entendeu que se trata de um agente de inteligência artificial? Tudo que a gente está fazendo na aula hoje são agentes, tá? Qual que é a diferença de um agente de inteligência artificial para um ChatGPT para o Gemini? O agente de inteligência artificial, ele vai literalmente sentar na sua mesa e fazer o seu trabalho.
Se o seu trabalho é responder dúvida do aluno, cria ali um GPT para responder o aluno. Não, o seu trabalho é traduzir o tempo todo de um idioma para o outro. Cria um agente que vai sentar na sua cadeira praticamente e fazer isso para você. Não. Eu trabalho muito criando apresentação. Ou então de vez em quando eu tenho que fazer uma apresentação de slides. Beleza, chega lá e cria e usa o Gama, que é o agente que já está prontinho, e cria isso para você. O que eu estou te falando é o seguinte: a quantidade de agentes de inteligência artificial que a gente tem hoje e disponíveis gratuitamente, com essa quantidade de agentes, é uma loucura você ainda não estar utilizando uma inteligência artificial para trabalhar para você. Você tem que pensar alguma coisa no seu trabalho e falar, caraca, eu consigo botar um robô para fazer isso. Sério, estamos na 3ª aula desse curso, galera. Amanhã, no máximo, você tem que pensar ali 3 coisas no seu trabalho, no seu dia a dia, que você pode botar um robô para fazer por você. E você vai utilizar um agente de inteligência artificial para isso. Beleza? Lari, até agora a galera tá entendendo, tá gostando? O que eles falaram até agora aí? Fred, acho que se eu puder resumir o que a galera tá falando aqui no chat, é basicamente assim, ó. Chocado, passado, meu Deus, magnífico. Que legal. Então, assim, galera tá muito, acho que chocado é a palavra perfeita para esse momento, porque eles realmente ficaram bem surpresos com tudo que o Gama é capaz de fazer, principalmente pelo fato de você ter mostrado, né, que foi fazer outras coisas e ele ficou trabalhando para você. Pois é. É o que eu tô falando, pessoal, não tem como, tá? Não tem como. A gente tem que encontrar formas de ser sempre mais produtivo no nosso dia a dia. E aí, produtividade vai ter 2 vieses, né? Ou você tá sendo produtivo no seu trabalho, e você quer ser produtivo porque você tira a carga horária de tarefa chata, repetitiva, para tirar essa carga horária e aplicar em coisas que podem te colocar em evidência, em tarefas mais estratégicas, ou no seu dia a dia, tarefas do seu dia a dia. Poxa, você não quer perder tempo fazendo apresentação, você não quer perder tempo fazendo isso, fazendo aquilo, para sobrar tempo para você mesmo, entendeu? Então eu acho que independente de você trabalhar ou não, de você utilizar isso para estudar ou de utilizar no seu dia a dia, nas suas tarefas, você tem que economizar tempo, cara. E os agentes de IA são a forma mais simples e direta de você economizar tempo hoje em dia. Beleza, Lara? Alguma dúvida? Beleza, sim. Fizeram uma pergunta aqui, ó. Dá para fazer slides com assuntos relacionados à empresa, por exemplo, sem ser assuntos genéricos da internet? Pode. E aí, pessoal, o que você pode fazer? Quando você vai criar, eu fui muito nessa opção de gerar aqui, tá vendo? Gerar. Essa opção de gerar é a opção que cria slides a partir de uma frase, tá? Que é particularmente a que eu mais gosto. Mas também tem outras opções. Tem a opção colar texto e importar arquivo ou URL. Então, por exemplo, imagina que você quer criar uma apresentação sobre um relatório, sobre um livro, sobre um arquivo qualquer. Você pode enviar esse arquivo e o Gama vai ler esse arquivo, resumir, pegar os principais pontos e transformar numa apresentação de slides. Ou então você vai pegar um trecho, né, um parágrafo, que é, sei lá, a decisão que a empresa escolheu por, sei lá, fechar uma fábrica. Aí você vai explicar, através de slides, o porquê que a fábrica vai ser fechada. Aí você pega essa opção aqui, ó, de colar texto. Beleza? Então, sim, tem ainda outras opções de criação de slide, né? Aqui com o Gama. Beleza? Mais alguma dúvida, Lari? Não. Somente... mais uma coisa também. Pode repetir, por favor, como é que exporta pro PowerPoint? Tranquilamente. Olha só. Quando vocês pegarem aqui, perguntaram como que faz para exportar, né? Exportar um slide. Tem algumas opções de exportar, tá? Primeiro de tudo, você vai vir aqui, ó, criou seu agente, você vai lá criou seu slide, perdão. Você vai lá em cima em compartilhar, tá? Compartilhar. Cadê? Copiar link. Peraí. Deixa eu atualizar isso daqui. Atualizei. E vamos lá. Criou sua apresentação de slides, tá? Você pode vir em compartilhar. E aí você pode copiar o link, certo? Que é aquela opção que você manda para as pessoas. E... será que eu tinha aberto no outro site? Deixa eu voltar. Compartilhar. Copiar link. Beleza. Cadê?
Eu tinha acabado de mostrar pra vocês, vocês viram? Sumiu. Mostrou mesmo. Tinha acabado de mostrar. Eu, hein? Acesso total, colaborador. Ah, tá, achei aqui, ó, colaborar, ó. Pronto, ufa, que susto, gente. Pera aí, tá? Você vem aqui em cima em colaborar, e lá vai ter a opção de exportar, certo? Clique em exportar e você pode selecionar exportar para PDF, para PowerPoint, tá? São as opções que eu particularmente mais uso, mas você também pode exportar como slide do Google e como imagem, beleza? Eu não gosto muito de pegar slide e apresentar como imagem, não. Geralmente eu apresento como PDF ou PowerPoint. Na verdade, eu prefiro o PowerPoint porque você sempre pode editar uma coisa ou outra, tá? O PDF não, é um negócio fixo ali, então não funciona muito, beleza? Mas é isso, tá, pessoal? Criamos aqui as nossas apresentações de slides, cara, com o Gamma. E pelo que eu vi, vocês gostaram demais do Gamma, tá? Vocês gostaram demais do Gamma e, sinceramente, não é para menos, tá? Não é para menos mesmo. É uma ferramenta que, na minha opinião, assim, ela é simples de utilizar e o impacto que ela causa é, assim, absurdo, tá? Absurdo mesmo, beleza? Bom, deixa eu te mostrar. Eu não vou ter muito tempo, poxa, não vou ter tempo para mostrar muita coisa, mas eu queria te mostrar pelo menos isso daqui, tá? Ó, eu queria te mostrar uma inteligência artificial chamada Lovable, tá? Lovable. Você pode chegar no Google e pesquisar por... Se escreve Lovable, tá? É Lovable mesmo, Lovable, tá? Lovable é esse íconezinho aqui com coração. O que é o legal do Lovable, gente? O Lovable, ele permite que a gente crie sites e crie dashboards. Então, por exemplo, eu criei aqui um site de advocacia, como se eu fosse um advogado, tá? Olha lá, o site do Dr. Alfredo, defendendo seus direitos trabalhistas com experiência, dedicação e resultados. Caraca, a experiência que faz a diferença, Dr. Alfredo. Peguei uma foto minha, coloquei num terno através de inteligência artificial. Que homem, hein? Meu Deus. E aí, formação acadêmica, experiência sólida, resultados comprovados. Enfim, eu criei um site inteiro sem escrever uma linha de código, tá? Sem escrever uma única linha de código. Olha que legal o site, tá vendo? Da mesma forma, pessoal, eu tinha um outro projeto que eu fiz aqui, que foi aquele dashboard que eu mostrei para vocês. Olha só, eu criei aqui um dashboard, que é um dashboard que mostra os valores a partir de uma base de dados, tá? Eu peguei um dashboard, peguei um arquivo Excel, subi esse arquivo Excel e eu falei, transforma esse arquivo em um dashboard, tá? E olha que legal. Certo? Esse dashboard bem interativo, com vendas, valores, etc, etc. Você coloca o cursor em cima e você consegue ver os valores. Enfim, uma coisa bastante avançada. O Lovable é uma ferramenta que permite a gente criar esse tipo de arquivo, beleza? Isso daqui é muito interessante. Você pode chegar no Lovable e pedir para ele criar, por exemplo, um dashboard. Vamos lá, tá? Chega aqui no Lovable e você vai escrever. É claro, pessoal, que assim, não é só você chegar aqui e escrever qualquer coisa. Existem muitas técnicas sobre como a gente passa a instrução correta para o Lovable criar o site do jeitinho que a gente quer. Não vai dar tempo, obviamente, de eu passar todas essas instruções para você. Eu precisaria de muito mais tempo para te explicar tudo. Mas eu vou fazer um comando simples aqui e você vai ver que com esse comando simples ele já vai criar um site que pode ter um problema ou outro, mas vai atender as nossas demandas, beleza? Vou falar o seguinte, crie um dashboard interativo em que mostre os principais indicadores e gráficos relacionados às finanças de uma grande empresa do setor de petróleo, tá? Setor de petróleo. Esse dashboard precisa ter as cores preto e verde neon, né? Preto e verde neon. Crie os indicadores e gráficos com valores fictícios. Esse dashboard precisa ter a maior quantidade de indicadores e gráficos possível.
eles precisam ser responsivos a alguns filtros que podem ser aplicados diretamente no dashboard. Pense um design que seja capaz de impressionar qualquer um. Galera, desculpa passar um pouco rápido por isso, tá? Mas é porque eu não queria encerrar essa aula sem terminar de te mostrar isso daqui, beleza? O que você vai ver agora, pessoal, é o Lovable, uma inteligência artificial criando isso pra você. Olha que legal, né? Ele mostra até ali o pensamento que tá sendo feito, tá? O Lovable, ó, ele já tá falando, ó, vou criar um dashboard financeiro impressionante para uma empresa de petróleo e gás, tá? O design tem fundo escuro, verde não brilhante, vai ter 8 indicadores, 6 gráficos interativos, filtros, cartões, e ele vai ser totalmente responsivo. E aí, você tá vendo ali, ó, a inteligência artificial editando o visual pra gente. Ele vai lá, ele vai criar esse site, né? Escrever a programação por trás e criar esse site. O que eu acho legal, pessoal, é que hoje em dia a inteligência artificial, ela tá derrubando diversas barreiras, tá? Que a gente tinha antes. Antes, por exemplo, se você tinha um pequeno negócio, para você criar o site desse pequeno negócio, era um suadeiro, você tinha que encontrar um programador, explicar o funcionamento do programador, pedir pra ele criar o site, pagar pra ele criar o site, o programador nem sempre ia entender exatamente o seu negócio, então você ia ter que aprovar e tudo mais, e agora você pode pedir uma inteligência artificial. Da mesma forma, se você não sabe criar uma apresentação de slide, por exemplo, eu nunca fui um cara muito bom em criar apresentações bonitas, entendeu? Eu posso agora chegar pro Gama e o Gama em 10 segundos cria uma apresentação muito mais bonita que eu faria em 10 horas. Você também pode, por exemplo, pedir pra inteligência artificial, que nem nós fizemos na aula de ontem, né? Pegar uma planilha Excel e analisar aquele arquivo, fazer cálculos. Mesmo que você não saiba fazer cálculos em Excel, em Power BI, mesmo que você não saiba nada de matemática, de lógica, de programação, você pode pedir para ele analisar uma base de dados gigantesca, tá? E fazer. Então, ó, você não é mais dependente de conhecimento de programação, de conhecimento de design, de conhecimento de PowerPoint, de conhecimento de fórmulas, de conhecimento de Excel, de conhecimento de Power BI, isso só para citar algumas coisas. Você não é mais dependente de, por exemplo, alguém para automatizar, para criar um robô para você, tá? Isso tudo aqui, pessoal, já pode ser criado com uma inteligência artificial. Significa que você pode terceirizar tudo para inteligência artificial? Óbvio que não. Você tem que ver ali, né? Tem que ter uma parcimônia para entender o que faz sentido botar uma inteligência artificial para fazer no seu lugar e o que precisa ficar contigo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: agora você não é mais dependente de mais ninguém. Com a ajuda da inteligência artificial, você pode botar a mão na massa e uma mão na massa para um lado e por outro lado pedir para um agente de inteligência artificial fazer as coisas por você. Você só precisa tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é qual inteligência artificial utilizar e para qual situação. Existem mais de 1000 inteligências artificiais no mundo aí, na internet. Mas você tem que saber qual é a melhor inteligência artificial para cada. E depois que você souber quais são as melhores inteligências artificiais, você tem que aprender. E acredite, você pode chegar de maluco, abrir um site e falar, não, eu vou ver isso aqui de cabo a rabo e vou aprender. Primeiro, você pode não aprender tão bem. E segundo, você vai demorar muito tempo para aprender. Então, entenda. Inteligência artificial não é só você chegar no ChatGPT e sair fazendo uma pergunta ou outra. Tenho certeza que você já chegou aqui, já tinha visto alguma coisa do ChatGPT e você viu que o que você sabia do ChatGPT era muito pequeno. Era muito pouco perto do que a gente viu e perto do que ainda tem pra ver, tá? Isso eu quero te dizer. Se você tentar fazer essas coisas por conta própria, você vai demorar muito tempo, tá? E você pode não conseguir fazer isso da melhor forma. É por isso que eu vou trazer uma oportunidade de você aprender todas as principais ferramentas de inteligência artificial do mercado, tá? Pelo que parece, ó, ele tá fazendo a pré-visualização da última versão. Olha que incrível, beleza? Já tá quase pronto isso daqui, hein? Já tá quase pronto. E você conseguiu ver que ali atrás, ó, ele já tá vendo os códigos, ele já tá vendo tudo que foi feito, tá? É realmente incrível, gente. É realmente incrível, tá? Tudo que ele faz. Mas enquanto isso, pessoal, é aquilo que eu tô falando pra você. A gente tem que utilizar a inteligência artificial da forma mais estratégica possível, tá? Se você tentar aprender isso sozinho, poxa, você vai conseguir, mas quanto tempo você vai conseguir? E você vai conseguir bem. E outra coisa, essas ferramentas estão sempre sendo atualizadas. Quando você aprender a utilizar bem uma ferramenta, provavelmente já vai ter saído a atualização, uma atualização dessa ferramenta, tá? E o seu conhecimento já pode estar ultrapassado. Olha que legal aqui atrás, tá? Já dá pra ver grande parte. Olha que lindo o dashboard, gente. Já dá pra ver grande parte do dashboard aqui atrás. Ele tá, ó, esperando finalizar aqui, mas você já consegue ver grande parte desse site, tá? Desse dashboard. Vou até pegar aqui. Vou pedir para ele pegar esse site quando estiver pronto e publicar, que é pra gente criar um site realmente na internet que as pessoas vão conseguir acessar esse dashboard, beleza? Ó, tá criado aqui, tá? Vamos ver se já tá funcionando. Eu abri uma outra página aqui e olha isso. Lari, é a última vez que eu te peço na aula de hoje. Eu queria muito que você mandasse isso pra eles, sabe por quê? Porque eu quero que eles abram no computador deles e vejam essa lindeza aqui, um dashboard que eu fiz inteiramente com o Lovable, tá? Isso daqui, pessoal, é um site, tá? É um site que ele criou. Os valores, claro, são valores fictícios, mas eu poderia ter mandado uma planilha, uma base de dados com as vendas da empresa e pedido para ele mudar. E olha que legal, eu posso aplicar filtros aqui e conforme eu aplico os filtros, os valores mudam todos. Olha que legal, gente. Filtrar por região, tá? Filtrar por unidade e assim por diante. Cara, isso daqui é demais. E isso daqui vocês viram que eu criei sem precisar programar. É claro que não é só chegar aqui e falar, tem um site. Vocês viram que eu botei um prompt bem grande, tá? E ainda tem diversas outras técnicas aqui dentro do Lovable pra gente criar sites ainda melhores, que sejam mais impressionantes ainda, que sejam mais fáceis de publicar e muito mais. Mas eu só queria te mostrar, né, nesse pouco tempo que a gente tem, que o Lovable é uma ferramenta incrível e que a gente consegue utilizar ele pra criar dashboards incríveis, tá? Conseguiu compartilhar com eles? Compartilhar e fixei também. Se vocês clicarem ali no comentário fixado no chat, pessoal, vocês já vão ver do que se trata. E pra finalizar, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Eu tinha falado, tá? Eu tinha falado pra vocês que era possível criar um agente de inteligência artificial dentro do WhatsApp, certo? Eu tinha comentado isso com vocês. Olha só o exemplo que eu dei. É claro que eu não vou conseguir criar um com vocês, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês isso daqui. Lari, não tá saindo som não, né? Eu não quero que saia som. Não? Maravilha. Aliás, bota aí. Ah, tá, não tá saindo. Desculpa. Maravilha, que bom, que susto. Ó, tirei aqui o som. Eu quero que vocês vejam uma coisa, pessoal. Essa daqui é a inteligência artificial capaz de criar um robô, um agente de IA, que te responde dentro do e-mail e dentro do WhatsApp, que é aquilo que vocês estavam perguntando, tá? É uma inteligência artificial que funciona um pouco diferente. Olha o que ela tem aqui. Eu não vou explicar pra vocês tudo, mas o que ele basicamente tá fazendo é, tá vendo isso daqui? O símbolozinho do Gmail? Ele identifica quando você recebeu um e-mail, tá? Quando você recebeu um e-mail. Essa parte aqui do e-mail é o agente de IA. O que esse robô, esse agente vai fazer? Ele vai ler o que você recebeu no e-mail, tá? E vai gerar uma resposta. E depois ele vai pegar essa resposta e enviar por e-mail. Então, no resumo, isso daqui é o quê? É um robô que lê as mensagens e responde, tá? Lê as mensagens, elabora a resposta e responde. Eu tô aqui, ó,
vendo um exemplo, tá? Esse aqui é o professor Vini, e olha o que o Vini tá fazendo. Ele tá testando esse robô agora, tá? Ó, ele pegou o endereço de e-mail, tá mandando uma pergunta, o que é a comunidade impressionadora, e ele vai mandar esse e-mail, tá? No que ele mandou o e-mail, ele foi respondido muito rapidamente, beleza? E olha lá, ele respondeu, ele foi respondido. Repara que essa resposta tá muito parecida com a resposta que aquele agente Carol da hashtag daria pra gente, tá? Então olha que louco, ele foi treinado com a mesma inteligência da Carol da hashtag, só que agora a Carol não tá respondendo a gente dentro do Gemini, tá respondendo dentro do e-mail. Isso aqui é incrível, tá? É um robô que literalmente responde dúvidas por nós. Agora, tem um outro robô que ele serve para agendar consultas. Olha lá, ó, tem uma agenda do Google, tá vendo? Tem uma agenda do Google. E agora, quando você manda ali uma mensagem no WhatsApp, você tá falando, ó, olá, olha o que ele tá escrevendo aqui embaixo. Olá, me chamo Vinícius, tá? E eu vou querer marcar uma consulta, tá vendo? Ó, quero marcar uma consulta para o dia 16/5/2025, às 15 horas, tá? E o e-mail é tal. Ele tá mandando isso no WhatsApp, certo? Para agendar a consulta, precisa de nome completo. Isso é um robô respondendo. O robô que ele programou. É a inteligência artificial. A inteligência artificial já identificou, pô, ficou faltando informar o nome completo. Olha lá, ó. Já existe uma consulta agendada, beleza? Olha que legal. Ele agendou a consulta do jeitinho que ele tinha pedido. Então, pessoal, repara. Isso daqui é uma inteligência artificial chamada N8N, que não apenas responde as suas dúvidas no Gmail, não apenas responde as suas dúvidas no WhatsApp, mas ele também consegue interagir com outras ferramentas. Ah, recebi uma mensagem no WhatsApp do Vinícius querendo agendar uma consulta, vou lá na minha agenda e marco um compromisso. Isso é incrível. Isso é inteligência artificial. Essa ferramenta aqui se chama N8N. E se você quiser aprender N8N, Lovable, ChatGPT, Gemini, se você quiser aprender mais de 40 ferramentas de inteligência artificial e saber quando utilizar cada uma, aprender com excelência, eu quero que você fique ali só mais um minutinho, porque hoje eu vou trazer uma oportunidade incrível de você fazer parte do IA Impressionador, a formação completa de inteligência artificial da hashtag. Beleza? Antes de mais nada, eu só quero saber, até agora, pessoal, vocês gostaram do que eu mostrei? Vocês gostaram de criar os robôs dentro do Gemini para responder dúvidas de aluno? Vocês gostaram de ver um robô que gera apresentações de PowerPoint? Vocês gostaram de ver um outro agente que cria sites? E vocês ficaram empolgados aqui em ver uma inteligência artificial respondendo os meus e-mails, respondendo meu WhatsApp? Eu só queria que vocês respondessem isso. Só porque, assim, às vezes eu me acho meio maluco, sabe lá? Eu penso, pô, será que só eu acho isso aqui incrível? O que vocês estão achando? Vocês acham isso incrível também? Comenta aqui no chat, por favor, só pra eu ver se eu não tô perdido, se eu não tô sozinho aqui no meio disso, beleza? Lari, me diz uma coisa, o que o pessoal achou até agora? Fred, todo mundo falando aqui, ó, que estão maravilhados, estão chocados, acharam excelente, amaram, muito bom, incrível, enfim. Acho que só tem comentários positivos. Que a galera gostou muito mesmo. Que irado. Galera, fico muito feliz mesmo. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pedir pra Lari colocar na tela o código da aula de hoje, beleza? Vai aparecer aqui na tela o código da aula de hoje. Você já sabe como que faz pra validar a sua presença. E eu quero... Ah, já tá na tela. Olha aqui o código pra você validar a aula de hoje, tá? Já tá na tela. E agora, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Diante de tudo isso daqui, eu coloquei nessa tela apenas algumas inteligências artificiais, tá? Apenas algumas. E existe muito mais por aí, tá? Só que no curso a gente falou de Gemini, ChatGPT, Gama, Lovable, N8N, e a gente ainda vai falar mais amanhã. E isso daqui, pessoal, é só uma pontinha. Eu te pergunto uma coisa, tá? Como que você faz pra não se perder no meio de tanta informação, no meio de tanta inteligência artificial? Como que você faz pra, diante de tanta coisa, você aprender do jeito mais rápido possível, do jeito mais direcionado possível? Você saber quando utilizar a inteligência artificial X e quando utilizar a inteligência artificial Y. Você pode ficar perdido com tanto conhecimento. E, sinceramente, eu não te culpo, tá? Eu não te culpo se você estiver falando, caraca, não tem como aprender isso tudo. Se você seguir, se você aprender tudo isso que eu te ensinei ao longo da jornada e mais, se você dominar todas as principais ferramentas de inteligência artificial, se você realmente conseguir dominar isso, né? Eu quero fazer uma pergunta. Você acha que se você aprender as principais ferramentas de inteligência artificial, criar gente que responde no WhatsApp e muito mais, você acha que você consegue se diferenciar no seu trabalho? Você acha que você consegue se diferenciar no processo seletivo que você está participando? Não tem trabalho, Fred. Tô procurando emprego, beleza? Só se você souber isso tudo, você não vai diferenciar o processo seletivo. Fred, sou aposentado, sou profissional autônomo, beleza? Você acha que, utilizando inteligência artificial, você não vai conseguir liberar tempo do seu dia a dia, ser muito mais produtivo, tá? Eu quero que você me responda sinceramente. Coloca aqui no chat, Você acha que se você dominar a inteligência artificial de verdade, não ficar só perguntando, fazendo perguntinha boa pro ChatGPT, você não acha que você vai ter um diferencial gigantesco nos processos seletivos? Comenta aqui no chat. Coloca assim, sim ou não, beleza? Só pra ver se eu sou maluco. Se vocês estiverem falando assim, não, Fred, não acho nada demais, aí beleza, tudo bem, eu vou embora. Mas não, quero saber se vocês realmente estão achando isso incrível. Uai, o que o pessoal tá falando? Eles estão concordando ou não? Estão concordando sim, ó, comentando aqui com certeza, sim, claro, Fred. Pois é, exatamente, galera. E eu sei que a maioria de vocês está olhando isso agora e deve estar que nem essa criancinha aí muito louca, animada, falando, cara, é muita coisa pra aprender, é muita coisa, eu quero aprender mais. E já deve estar vindo muita ideia na sua cabeça sobre como implementar a inteligência artificial no seu dia a dia. Se bobear amanhã mesmo. Mas eu quero deixar uma coisa clara, tá? Você deve saber que, apesar de tudo isso daqui, né, de eu estar dando o meu máximo, vai ser praticamente impossível eu te ensinar tudo sobre inteligência artificial aqui ao longo de 3 e 4 aulas. Isso que a gente tá vendo na jornada IA é só ponta do iceberg. Na segunda-feira, eu já te expliquei o que é inteligência artificial e cursos de IA. Curso de programação, Python, SQL, JavaScript, HTML, CSS, e todos esses cursos são completos, com suporte a dúvidas, apostila e muito mais. Você vai se inscrever hoje no curso completo IA Impressionador ao longo de 12 meses, mas ele já desconta do seu limite as 12 parcelas de quiser se inscrever no parcelamento recorrente, tá, galera? Olha como que é fácil você se inscrever. Basta você chegar aqui na live, tá? Tô no YouTube, certo? Aqui no canto direito, ó, tem o link de inscrição, tá no chat fixado, e também tá na descrição do vídeo. Ali, ó, link de inscrição e AI Impressionador. Clica no link de inscrição, certo? Aqui, pessoal, no link de inscrição, você vai poder se inscrever no cartão de crédito. Basta você preencher as informações aqui, e-mail, confirmar e-mail, nome do aluno, etc, etc, e você vai garantir a sua inscrição no cartão em 12 vezes 6 juros de inteligência artificial. Mais alguém, ó. É reconhecido pelo MEC, pessoal. O MEC, ele não reconhece cursos livres. Eu vi o pessoal... Fala. Desculpa te interromper, Fred. A Luciene perguntou sobre a carga horária de cada curso. Ela pode perguntar isso também no nosso chat, né? Pode perguntar no nosso chat. Chega no nosso chat e pergunta. Quero saber a carga horária do curso tal, tá? Mas só pra responder rapidamente vocês, olha só.